sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Furiosa. E eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre Mad Max Fury Road. Estrada da Fúria. O novo filme de George Miller. Exato, o cara que dirigiu todos os outros Mad Max. Sim, voltando. dirigiu. Ó, sacou? E Voltando também, mais uma vez. e também Happy Feet e Baby o Porquinho Sim, Atrapalhado. Peraí que a chuca do empada caiu. vai ficar sem chuca agora. Putz, que pena. O diretor que dirigiu, né, os outros Mad Max, acho que essa é a grande vantagem, né? É um reboot, mas não é um reboot. É uma continuação, mas não é uma continuação. Sim. O George Miller, né, nesse meio tempo aí, ele fez outros filmes, né, até como você comentou. O Happy Feet, fez os dois Happy Feet, fez o Porquinho dele também. Baby o Baby, Porquinho Porquinho Atrapalhado, Atrapalhado. 1 e 2. Sim. Uma revolução, né, de animais falantes. Exato, Sim. ele quase em 2008 dirigiu Quase, aí, mas por quase, pouco, ia mudar a quase. história dos filmes de super-heróis. Sim. Ele ia fazer o filme da Liga da Justiça. Olha, só já tinha Olha. até cast, né? Tinha, cara. Tinha lá os irmãos Winklevoss pra ser o Batman. Exato. Que os irmãos são Que é um cara do- só. Isso, da rede social, que é o... Puta, não lembro o nome do cara. Sim. Mas tinha, cara, tipo, o cara do DLC, tinha até a mulher que é a Isca nesse filme, ela aparece lá pelada. Ela é bem específica a cena. Ela era a Mulher Maravilha. É. Então, Olha, hein. cara, é triste você pensar num filme que poderia ter sido, ia ser antes de Vingadores, Sim. vai saber. Mas ele veio agora e entregou Mad Max Estrada da Fúria. Que, cara, a Que gente, Pariu, eu né, gostei cara? demais. PQP. Ó, vamos Baralhoque. adiantar aqui. Esse episódio é pra quem já assistiu o filme. Exatamente. Porque Entendeu? até porque se você não viu o filme, desliga o YouTube e vai ver o filme. Porra. Exato, cara. o que você tá Porra. fazendo? Pelo amor de Deus, não É. tem cinema na sua cidade? Pega um avião. Não, vai de carro. Classe média. Exato, não, vai de sofre carro, Ou né? de V8. moto. É, V8. Não é assim, V8. Bom, então na história a gente tem Sim. o Max, é um episódio, a gente não sabe em qual, na verdade não sei se a gente precisaria situar Ah. cronologicamente em qual depois de qual filme ou antes de qual filme Sim. essa história se passa. Ele é o quarto filme, né, da franquia, mas vamos dizer que ele conta uma história nova ao mesmo tempo que ele não precisa recontar a origem. É Sim. verdade. Digamos que é o Então- mesmo personagem, é o mesmo universo, Isso. mas não necessariamente você sabe A quando é. cronologia ela não é. é muito precisa, Não nem precisa. precisa ser, né? Exatamente, eu acho que Eu acho que eu vejo muito ele como se fosse um gibi, que Certo. você tem, sei lá, o Batman, por exemplo. Numa história mensal dele, não tem muita cronologia assim. Ah, essa história é antes do Longo Dia das Bruxas ou é depois da... Tipo, não faz muita diferença, né? Tem a origem, e a origem ela é bem colocada numa linha do tempo, né? Você sabe que teve uma origem lá atrás e depois um monte de eventos que não tem uma cronologia muito bem definida. E eu acho que o Mad Max ele tá seguindo por essa Exatamente, linha, eu também eu não consideraria um reboot, eu acho que é uma sequência mesmo. Uhum. né? Então, por conta desse sentido, dessa explicação. E aí a gente vai ter agora o que a gente vê, né, no Mad Max. Ele é um cara solitário, e até a gente Ele é conversou um, antes de ele é gravar. um wanderer, ele é Um um andarilho, né? andarilho do Ele deserto. é um drifter, Ó. como diz a própria sinopse do filme. E a gente tem visto muito burburinho dizendo que, olha, é um filme que ele, pô, ele não é tanto o protagonista, é uma história muito feminista, porque a gente vai ter na protagonista da Imperator Furiosa. Imperator Por mais que Furiosa. no Brasil eles traduziram Imperator como Imperator. Imperatriz, né? Imperatriz Mas não, Furiosa. cara, é Imperator no Sim, original em inglês. Imperator Furiosa. Imperator Tentaram apagar minha estrela. E eu entendi mas- agora o motivo da Bem sua bom. chuca. Eu entendi o motivo da sua chuca agora. Ah, É, é. faz todo Porque ela tem Faz o todo cabelo sentido. curto. Não, porque Imperator ela não tem Furiosa. cabelo. Ela não tem cabelo. Ai, meu Deus. Luiz Não não prestei assistiu o atenção. filme. Não, ele assistiu no É que a carro. Charlize- Mad Max, carro. Deu 8 pra você. Então a gente vai ver o Max, ele despenca na história. Na verdade, pegam ele, né? Sim. E aí pegam ele que, cara, podia ser qualquer outra tribo. A gente não precisa saber de novo muito sobre aquele universo, sobre o que aconteceu. Sim. A gente tinha nos outros filmes algo muito evidente que era a busca, a briga por gasolina. Pela gasolina, sim. Dale gasolina. Nesse caso, a gente vai ter uma briga pelo qual que é a propriedade mais valorosa? Ser Então, humano? exato, eu acho que sim, porque você vê que, como você disse, primeiro era muita gasolina, eles estão num deserto, numa terra fodida lá, e... Não fala assim, não, cara. não fala assim da Austrália, Fala né? assim na minha tela, eu sou o Imperator da Furiosa. E assim, também tem o problema da água, né? Só que você vê que o tema... O problema da água, a água tá lá de boa, não tem problema nenhum. O problema É, o dos problema caras. é das pessoas que não Que têm é o água. acesso à água para as Exato, outras pessoas. o né? acesso à água, Que a gente realmente. vai ter não só os caras de graxa na cabeça, né? Os Quan Chi, né? Os Quanti do Mortal Kombat, Exato, né? os Você War não- Boys.
Isso, mas você também tem lá uns seres humanos, lá umas pessoas que, sei lá, comuns que brigam por essa água, né? Sim, Ou sim. se sentem abençoadas quando a escotilha lá abre, né? E você vê que essas pessoas comuns, elas são tipo assim, os mendigos, Exatamente. né? Porque ou você... As pessoas como são tipo os mendigos. Não, é Os sério. pedintes são Porque, pessoas, cara, são os caras daquela sociedade, né? Porque se você não é um cara que vai... Se você não é um war boy Exato. ou um maluco lá da fazenda de bala, a única alternativa é você ser um mendigo, Ser um mendigo, tá ligado? que é mendigar por água, né? Ou E é um basicamente leite de mãe. Leite de mãe, Leite de mãe, animal. O Mad Max tem leite essas... materno. O Mad Max tem essas coisas de criar uns universos fechados, né? Assim, tipo, tem uma cidadezinha fechadinha ali, e ali tem uma E a própria história vai se dinâmica passar e ali, tal. né? Você não precisa, tipo, o primeiro Mad Max é a estrada, é ali. É Você a não estrada. sabe o que é, o que tem. Tipo, parece que só existe a estrada no mundo e a casa do Max, né? Nesse aqui parece assim. Você até tem contato com outras tribos, aquelas tribos que ficam. O pessoal que fica no penhasco lá, a tribo do Coyote, né? Eles ficam lá. Mas assim, é legal porque você não sabe do povo, a vida do povo ali, eles só vão ali pra pegar água onde eles moram, tem casa em volta, né? Não importa. E o que eu acho que é um dos grandes méritos do filme, né? Eu tava discutindo com um amigo que assistiu o filme e ele incrivelmente não gostou do filme. Eu até tô pensando em que não seja mais meu amigo, inclusive, mas ele falou que ele achou a história fraca. Bom, aí enfim, né? A gente vai acabar. Acho que a gente vai discutir A gente até vai aqui, acabar porque, entrando. né, só Isso. pra resumir a história, ela é simples se você for pensar. Sim, só que a construção do mundo, a construção de toda a produção em volta da história, ou seja, a narrativa, ela é muito forte. Exatamente. Então, assim, você não precisa, por exemplo, contar a história lá da fazenda de balas, por exemplo, pra você saber como são aquelas pessoas e como elas vivem, sendo que se aparecer o rei dele, lá, o prefeito deles, não interessa o que seja, o comandante deles num carro, você vê que ele usa uma roupa como se fosse de juiz, só que, né, composta por balas, assim. Então, o filme visualmente já te conta muita coisa. Então, você olha verdade, aquele cara, você olha aquela pessoa, na sua cabeça você já monta toda uma história por trás daquilo, né? Você pensa, como é que o cara ficou maluco, ou não o cara, mas o mundo ficou maluco a ponto de aceitar uma pessoa que se veste com munição na cabeça. E é normal. E ninguém olha pra ele e fala, o que é isso, sabe? E tudo é normal. As máscaras, as maquiagens, né? e Morton Joe. Pô, ele usa uma armadura, ele usa uma máscara, né? Você não vê muito tirar aquilo, parece que é substancial pra sobrevivência dele. É tipo um Bane, né? Ou um Darth Vader, né? Ele tá andando lá na base dele e se ouve... Aquela respiração. Não, ele meio que, a armadura parece que é o que deixa ele vivo, né? Porque quando ele vai sair da casa dele ali, do trono que ele fica, ele precisa colocar as paradas e tal. E até um jeito de mostrar que é imortal pra todo mundo e tal. Né? E uma das coisas que você falou, cara, é que assim, essa coisa dessa fantasia, tipo, o cara vestido de bala e tá tudo certo, assim. A gente vê, às vezes, assim, eu não quero falar mal de religião nenhuma, mas, você vê às vezes a roupa do Papa, tipo, é uma roupa de 1200, né? Sim, é tipo uma fantasia, assim. Você vê todos esses grandes, não sei como chama, grandes autoridades episcopais, assim, tanto os muçulmanos e tal, eles parecem que são desconexos da realidade. São anacrônicos, né? Parece que todo mundo tem que ter um chapeuzinho engraçado, uma coisa diferente. Sim, é verdade, assim. é verdade. E aí eles vendem a ideia do Valhalla, né? Que é uma coisa mais antiga que o nosso tempo, que é o passado deles. Sim. O Valhalla é o céu mais deles, passado né? ainda, O né? Valhalla é onde somente os guerreiros que morreram no campo de batalha vão. Ou seja, você tem que merecer entrar no Valhalla. Sim. Exato. Você tem o Isso é da mitologia nórdica? Na mitologia nórdica. Do Isso. Thor, né? O Thor, olha. Thor. A gente vai fazer esse clipezinho parecer em Todos os vídeos. Essa é a meta, né? Esse negócio do Valhalla, ele é muito legal também, porque assim, no momento que um dos caras vira e fala Valhalla, e ninguém olha pra ele, que porra é essa? Você automaticamente já entendeu que tem algum sincretismo religioso ali com aquele pessoal. Então assim, eles gostam lá dos deuses nórdicos, né? Então você imagina uma visão que você, como espectador, tem do seu conhecimento mesmo, da religião ou não, mas se você tem esse conhecimento, você vai pensar, pô, Valhalla, deuses nórdicos, tem a questão de morrer em batalha, você já tem alguns arquétipos da religião montados na sua cabeça.
E aí eles vão lá, por exemplo, e eles também têm eles endeusam os veículos, né? Sim. Os carros e tal. Então eles falam, V8! Ah, isso aí é muito cromo, e joga... Pô, pra morrer, né? Quando eles Joga sabem que eles cromo. vão pro campo de batalha, que eles podem morrer, ali é o cromo Eles na jogam boca, cromo né? na Tipo, boca. antes do Kamikaze, Kamicrazy, né? Kamicrazy. Crazy, exatamente. Crazy. O nome é muito bom, Kamicrazy. Muito bom. Então o nome de um DJ aí, se você não... Não, o nome não. Ele tá sugerindo. Não, eu tô sugerindo, se você é DJ e gostaria de um nome legal. cara. Muito Não, bom. não, Agradeço bom ao nome. PC que tá dando sugestão. É, Agradeço ao exatamente. Empadas Furiosas. Espada Furiosa. Realmente, eles têm um altar que é onde ficam os volantes, né, Os cara? volantes, Assim, eles são considerados... E é engraçado porque todo mundo, todos os War Boys ali, parece que todo mundo que tá naquela seita meio maluca, é filho do Immortan Joe, né? é. Então ele é o único... ele é o único reprodutor, assim. Sim. Ele é o único. Ele é como se fosse um macho alfa Sim. de um bando de leões, Sim. sei lá. Isso é engraçado, você percebe, por exemplo, você sabe os que são realmente filhos dele, por exemplo, tem um lá, acho que um que eu mais lembro é o Bombadão, O Rictus. que é um cara mais, O né... Erectus. E ele Erectus. não tem pintura no corpo, ele não aparenta nenhuma doença visivelmente, por exemplo, você vê o outro cara lá, sem ser o da Fazenda de Balas, que acho que é o comedor de gente. O comedor People Eater, Né? Que ele comedor tem de um gente. terno, mas os mamilos estão de fora, e ele tem Isso, demais. Cara, isso é ele demais. tem demais. elefantias, sei lá, o É. que é aquilo na perna do cara, É. sabe? Ah, não é só gordinho, não? Eu achei que Não, era é só uma gordinho. Cara, aquilo é uma... elefantias Não, porque eles têm bizarras. algumas doenças ali também, de novo. A escassez de Hormônios, água, algumas coisas escassez assim. de, sei lá, de comida, de Você não alimentação. sabe e a- direito como que acabou o mundo, Exatamente. então pode ter algum resquício de radioatividade. então aí você Ah, vê até a Sim. genética também, né? Assim, você não É. sabe se as meninas que estão lá também são Sim, filhas dele. Então, por isso que eu tô então. falando, não sei, é verdade, não sei se é filha deles ou se... Porque eles têm essa coisa de ter uma visão de um ser humano, buscar o ser humano perfeito, né? Sim. Você vê o jeito que elas são cuidadas, até, né, mais pra frente na história, quando elas entram em contato com aquela senhorinha lá, as velhinhas. Sim. Né? Elas pegam nas As meninas muitas mães, e elas né? falam, nossa, mas eu nunca vi uma pele tão lisinha. É. E aí quando você vai ter uma morte Elas são de... bem cuidadas, né? com a Elas mão estão de direito uma- de teta a de mão- mãe. Leite de Exato. mãe. E aí quando uma morre e tira um filho morto, eles falam ali, ia ser um bebê perfeito. Ou seja, então É. tem até a chance, eles esperam que nasça perfeito, né? É. E é meio que assim, você leva a figura do líder, porque o líder é um grande pai, né? Assim, o pai que a sociedade às vezes não teve. Então, se Sim. você. Um líder, ele é alguém que você respeita, que você admira, que você obedece, né? E Sim. nada mais que um grande pai. E se você é o líder e ainda é o pai de todo mundo ali, porque, tipo, aquelas meninas são propriedade dele Sim. e parece que só ele pode comer elas, né? Tipo, Sim. não é assim, não tá disponível pra todo mundo ali. Não, é só dele. É só dele. Então, basicamente, parece que assim, essa questão de reprodução controlada, muito parecido com Krypton. a gente tem uma. Não, tô brincando assim, mas tem essa questão da deu uma reprodução viajada, controlada né? e tal. Mas Mas. nesse caso ele pega, até no que a gente tá entrando no burburinho que eu falei, de feministas contra, né, Sim. o papel da mulher em si, nesse caso, na história no filme. Uhum. Ali tem o próprio filme em si, né? Ou seja, você coloca um homem, o único reprodutor, É. e aí você tem uma mulher que toma o objetivo, né? Ela toma a iniciativa de tirar outras mulheres de lá e dizer, olha, elas Sim. não são propriedade, mulheres não são propriedade. Sim. Sim, sim. E aí tem a questão no final, né? Que elas encontram a tribo, que é só mulheres também. Sim. E aí elas ficam desconfiadas de todos os homens. E Tipo, você falou, é verdade, por cara. exemplo, cara, as únicas mulheres que tem ali são elas, né? Tirando as mendigas ou mendigos. Não, tinha umas mendigas. Tinha. tinha uma mendigata ali. Você... Mendigata, aí eu já não Porque vi. só tinha. Não, os War Boys já diz, né? Só são homens, meninos, né? É, Então, porque é meio que um É, exército que deles, tinha as mulheres, né? por exemplo, tinha as mulheres que davam leite, né? Verdade, Então, assim, eu elas- acho que elas acabam. Eu acho que as pessoas que nascem, elas acabam meio que sendo categorizadas ali. Falam, não, esse é menino, pá, Warboy. É. Esse menino aqui é perfeito, puta merda. Então esse aqui vai ser um. Eles chamam, né, os Warboys de Half-Life, né? Que são os meia-vida ali. Que deve ser Porque a galera com a eles- genética meio exato, fudida, né? né? Nasceu com tumor, nasceu fudido. E aí se o cara nasce meio que sem poder se locomover, ele vira o olheiro lá da galera. O olheiro não, o sentinela. Então, é entendeu? engraçado isso, você vê tipo, uma sim. sociedade quase rudimentar, quase lembra os espartanos que tinha essa coisa, né, tudo bem que os espartanos eram mais voltados pra batalha em si, mas Sim. você definir, né, isso que eu acho bacana também, de novo, desse universo, Uhum. que mais que a história você pode não agradar, mas, cara, são os detalhes que contam muitas histórias, apesar de não verdade. mostrar. Então, Né? inclusive voltando um pouco nessa parte do sincretismo que a gente estava falando, você pensa assim, ele tira lá uma ideia de uma religião nórdica que é muito antiga, muito antes do tempo dele, traz isso de volta porque é uma maneira Manipulação. de manipulação. Pô, a gente pega até um exemplo de um filme recente, o Livro de Eli. certo? Ele brinca muito disso, de onde está o poder de manipular, é usar a religião, usar a parte da fé, né? Daquela crença que não se explica, né? Não é associada necessariamente a uma lógica
Você não precisa de uma base lógica pra poder... E nesse caso, cara, é mais forte ainda, porque ele quer atrelar o sentido religioso à questão da batalha, né? Então qual religião melhor do que a religião nórdica que te dava um paraíso se você morresse em batalha? Quando o cara vai morrer, que ele vai lá pra Valhalla, né? No caso, os nórdicos assumiam isso como uma verdade, que era a religião deles, né? E assim, quem vai dizer que eles estão certos ou estão errados? Enfim, né? O Loki. Depois que você... Odin, não. Odin é o Loki, ele é sacaneado. E aí, assim, a religião chega no Immortan Joe lá e ele reconstrói a religião e ele coloca, além disso, além de que quando você morrer você vai pra Valhalla, que tem lá a Aquacola, por exemplo. Cara, eu vejo muito disso até, né, a gente tava discutindo. Acho que, na verdade, uma vez que a nossa sociedade, como a gente conhece hoje, deixou de existir, eu não sei como que é os registros históricos. Será que, ao meu entender ali, o filme meio que a história é passada, igual antigamente, passada de geração em geração. Sim. E aí como que você fala, Isso né? é até Você simbolizado pela mulher mais velha, que passa sementes adiante. Exatamente. É um significado literal de um conceito. Então como que você né? vai falar, por exemplo, o que era água, sei lá? É o Aquacola. Por não, quê? então, Porque você quando imagina- hoje a gente fala, hoje até a parte comercial, não sei se dá pra gente entrar nessa interpretação, até a gente discute um pouco disso da sociedade de hoje no filme, por exemplo, o Teorema Zero. Teorema Zero, sim. Mas quando a gente fala, pô, tô com sede, eu vou beber o quê? Não vou beber água. Vou beber uma Coca-Cola. Vou beber uma Coca. Exato. Então você associa isso, você fala, eu quero Pois beber. é. O que as pessoas bebem quando tá com sede? Coca? Coca. Isso aqui, Aquacoca. Então, Se mas matar aí, sede, agora, então- você imagina que começa a dar uma merda agora. Ano 2015 começa a dar uma bosta. Aí já tá meio cagado quando você tem o seu neto. Aí não tem mais Coca-Cola. Água ainda tem. Aí você fala, eu tomava uma parada que chamava Coca-Cola. Era muito animal. Aí o seu neto não vai conhecer. Aí começa a cagar mais ainda. Aí já não tem mais água. Aí ele fala, a gente toma água, mas, você tinha que ver a Coca-Cola. Aí, assim, é questão de 5 gerações, pronto, você já tem a Aquacola. Que você misturou uma porrada de conceito ali. E ainda mais num âmbito religioso, que é um negócio forte, um negócio de culto. Então, assim... E ali, aquele poder que ele tem, isso equivale a um milagre, né, meu? O cara aperta o botão, jorra água, cara, que é uma abundância, quase que a síndrome de Estocolmo, sabe? Como você fala, pô, como que um cara que é sequestrado, ele se apaixona, né? Ou cria afeto pelo sequestrador. A única fonte de sobrevivência tá vindo do sequestrador. E é assim que a psicologia justifica, né? Em modo geral, não sou psicólogo. Sim. Se você é psicólogo, explica melhor se eu estou equivocado. Nesse caso é a mesma coisa. A sobrevivência, ou seja, a água, eles ainda gritam, né? Não se viciem na água, na Aquacola. Cuidado, hein? Vocês vão se viciar. É engraçado, porque assim, realmente, né, a água parece um vício se você nasce num mundo em que a água é escassa e, você toma um pouquinho, é animal, tá ligado? Nossa, mano, fiquei bem melhor agora. Nossa, é quase uma droga, é né? uma droga. Então, tipo assim, não se viciem. E aí, ao mesmo jeito, ele fala assim, se você se viciar, a culpa não é minha que eu tô te dando um pouquinho, a culpa é sua que você é o viciado, você não sabe te controlar e tal. Então não é assim, tá faltando água, é que você tá sendo viciado e tal. E aí tem toda essa questão também de privatização da água, né, assim, que já entra uma parada mais política, porque, assim, o conceito de vender, por exemplo, água engarrafada é uma parada muito nova, cara. Bem nova. Talvez se você falasse pro seu avô, assim, 1950, 40, sei lá, vender água é uma coisa risível, assim. Por que eu vou comprar água se sai da torneira? Sai da torneira, aí eu posso tomar da torneira. E a gente paga hoje é uma coisa normal, assim, então até considerado por muitos um dos maiores triunfos da história, você vender água engarrafada, né? Tipo, a mesma coisa, hoje seria tão absurdo quanto, vender ar, oxigênio, exato, né? Fala, você quer um oxigênio? Tem uma garrafinha aqui, custa R$5, nossa, legal. Tipo, vai todo dia. E a gente vai e compra todo dia. Eu sou viciado em água com gás, por exemplo, que aí já é um produto um pouco diferenciado. Um pouco adicionado um certo valor, mas né, a ideia é... Então, a ideia é que, assim, aí você vê hoje as águas engarrafadas. A Coca-Cola, por exemplo, é dona de uma das, tipo, a Cristal, eu acho que é a Coca-Cola, que é uma das que mais vende. Então, você vai extrapolando pro futuro, tipo, toda a água vem de algum lugar que você tem que pagar e tal, né? O acesso não é no que deveria ser, né? Básico. E aí quando você coloca isso centralizado num poder, assim, que era no caso dele, que é um poder que ele tem todos os recursos, ele tem o poder político, e ele tem o poder bélico, que tem as armas, que encontraria ele, e o poder econômico. Então é basicamente uma mini ditadura, né, contida em si mesmo, e não tem ninguém pra, assim, a não ser os outros reinos lá, sei lá, as outras tribos. Mas é que as outras tribos estão... São parceiras, né? Exato, são parceiros porque dele. Porque faz parte também, porque de novo, a gente não sabe dos sobreviventes, aqueles que lutam contra... Porque ali se existe os War Boys, existe um propósito pra eles existirem. Sim, claro. Então, de novo, a gente não sabe se existem brigas entre clãs. Então você quem se une entende a que quem, tem, né? Qual é o tamanho
se é tudo no Wasteland lá da Austrália, lá no deserto, né, do Outback, se é tudo que se passa Sim. lá. Outback, você também- que come no Outback, que não sabe por que tem umas fotos de Eu deserto. ouvi Outback, olha, eu vendido pela propaganda. Eu não vi nenhuma Mac- cebola gigante no Mad Max. Mac, como é que é? Mac Feast. Mac Banquete, né, Mac também? Banquete, cai na mesma Cai na mesma história da analogia, Coca-Cola, E é legal como você falou, cara, que assim, às vezes uma pequena cena te dá muita informação. Isso eu acho que é a economia de um bom diretor de cinema, né? É. Você, por exemplo, tem uma hora que ele vai procurar a Furiosa lá, que tá lá embaixo, o que ela aprontou. E aí ele passa por uma plantação, uma mini plantação, assim, você vê, pô, E cara, questão de 2 segundos. exatamente, se você piscou, você não viu. Mas, meu, olha aí, ele tá dando informação que o cara tem os recursos e ele. E não é só a água, tem a comida também. Sim, Né? Árvores, etc. E é, assim, até eu tô lembrando aqui de uma cena do Mad Max 2, que você pode assistir aqui, que mostra um dos personagens, assim, que você acha que talvez fosse um cara meio filho da puta, e aí ele assistindo uma cena que é ruim, assim, tipo, que outra pessoa fazendo maldade, pela reação do cara, você começa, puta, ó, esse cara Esse aqui, cara aí não é ele não é tão filho da puta assim, né? Então, sim. a gente já vê indícios de que o diretor é bom desde do primeiro, desse segundo. É porque a gente fala desses detalhes não piscar, porque o diretor ele vai plantar em muitas cenas, começos desse filme, elementos que você... O que você vai lembrar desse filme? Você fala, só um filme que se passa lá no... É típico comboio, você tem que defender ir do ponto A ao ponto B, É e depois voltar do road ponto movie. B. Exato, e depois voltar do ponto B road movie do capeta. pro ponto A. né? Não, assim, a minha cunhada, a irmã da minha isso. namorada, falou assim, meu, é um filme de terror esse filme, porque ela ficou com medo o tempo inteiro, Porque é assim. sinistro. Porque é tenso, o sinistro. filme te deixa Altos- fisgado, você não respira. Altas perseguições. É alta Se enchão você, de esse é areia. legal, a gente vamos voltar ao personagem principal do Max, né? A gente tá falando Olha, a agora gente do esqueceu. Immortal Joe. A gente tá falando de todo o universo, né, em volta, né? Exato. Um universo tão pobre. Que pra, Tá vendo? que pra você que não sabe... E, olha, se você Mortal sentiu Joe. falta de história, tenta interpretar junto com a gente. Por isso que a gente já falou, olha isso, só. Tá vendo? Exatamente. A história Tem que tá nas entrelinhas. Mas exatamente, Exato, exatamente. exato. É como um bom... como um bom músico. Você não são as notas que você toca, é o silêncio entre as São as notas. pausas entre as notas, olha só. E olha, esse filme, de novo, voltando pro Max, como que o Max despenca nessa história? Ele não é por querer, que de novo, ele tá observando lá o deserto, não sabe, a gente não sabe pra onde vai, pra onde ele vai, o que ele vai fazer. Mas pegam ele, e quando pegam ele, vê que ele é algo de novo. A gente volta aqui, o ser humano é a propriedade né? nesse Sim. caso. É. E eu vejo isso de novo, aquela velha arma de Chekhov, a gente sempre fala. Sim. E apresentam ele não só como uma bolsa de sangue, mas ele é o cara que tem o O positivo. Que é o doador Ó, universal. positivo! Um abraço pro Otaviano Costa. Abraço pro nosso Otaviano, tem essa foto aqui que eu acho que o Empada tá a cara do Otaviano. Tá a cara do Otaviano Costa no Inception. Eu tenho meio que trauma com o Otaviano Costa, porque na época do O positivo, a minha escola de inglês fez uma caravana pra ir assistir o Otaviano Costa. Eu falei, meu, vou ver a feiticeira de perto, eu nem acredito e tal. E aí eu cheguei lá no lugar, e aí eu falei, nossa, eu cheguei cedo, não tinha ninguém, assim. Falei, pô, legal. Mas caramba, eu falei, meu, não é às 5 horas, já 5h10, não chegou ninguém. A moça, não, era às 15 horas. Não! E eu perdi. Quando você chega no Max, né, e você vê que ele é o doador universal, além de mostrar que ele é o bolsa de sangue, cara, de novo, aí pega de novo o elemento do automobilismo, ele é um melhor sangue, ele é alta octanagem. Alta octanagem, é. E Alta essa informação octanagem. é tão importante pro produto, que é o próprio Max, o produto no caso, que eles vão, né, tatuar no cara pra ficar marcado que E é ali que esse ele tenta cara- escapar e no final não vai adiantar muito, mas ali você já vê, cara, quando É. não tem o que ele fazer, e você vê o quão as entranhas lá da caverna. Sim. Você já conhece um pouco da base lá, né? E aí deles, você vai como é dar que uma funciona. importância, porque como você vai dar uma importância pra um cara que é tão igual a todos os outros? O Warboy, que lá é o fera, né? O do X-Men. É, sim. Yeah. Primeira classe. Olha esta fera aí. É porque eu Essa nunca, foi a o nome imitação dele, de qual que é? No filme? Nux. Nux. Tá vendo? Eu não guardei, eu guardei como fera na cabeça. Lembrei, na hora de falar pro videocast, eu chamo ele de fera. É, que é a fera, né? Mas precisa Figura dessa esta importância, porque só assim, de novo, o Max vai pra ação. É. Porque se ele não o moleque não tivesse, sei lá, desnutrido, não precisasse de sangue, e o moleque Não, fosse piloto, aí de novo você vê o filme contando, peraí, só quem tem o volante, você pegou o meu volante, então cada um tem o seu volante, cada um tem o seu desígnio, Sua sua especialidade, digamos dentro assim. daquela sociedade. Mais uma Por cena mais que que você é mostra igual. muito mais do que ela mostra, né? Ela Exatamente. mostra Sim. que tem... Você é meu lanceiro e eu sou o piloto. Exatamente, Pô. então não vem querer, né, roubar meu lugar aqui, não vem querer E ele já ter tira- oportunidade, né? E ele já tira, porque assim, tá morrendo
até então, todo mundo de branco ali, os Warboys, que a gente não sabia que eles eram Warboys até agora, é um bando de capanga genérico, né? Sim, são capangas genéricos. São os capangas genéricos que Você morrem no não sabe Jaspion, você não sabe se eles são capangas estilo The Warriors. Aliás, o design de produção me lembrou muito The Warriors, no sentido de que cada... Sim, cara. Não, que você fala isso no Falo isso primeiro. no primeiro Mad Max. Tô Então, não, mas faz todo sentido. Que assim como no primeiro Mad Max, tem essa questão das tribos e elas se vestem Exatamente. igual e cada uma tem um detalhe bem específico, mas, né, como a gente falou, serve pra você economizar muito na hora da narrativa. Sim. E até, já virou meio que uma marca registrada da série, né? Não tem como voltar atrás e falar agora todo mundo se veste normal, entendeu? Não, nada a ver. Enfim, eu vou falar de Mad Max 2 e Mad Max 2, mas tem um cara que tem uma tribo que a marca registrada é uma calça de couro com a nádega de fora, entendeu? Os boom de fora. Os boom de fora. Sim. A gente vai falar disso no Mad Max 2. Sim. Sim. Então, e aí quando você fala, parecem capangas genéricos, e você começa a perceber que talvez não, né? E tem muitos filmes, isso é uma coisa que é legal perceber quando você começar a assistir, você vê o tal da superexposição, né? O que chamam overexposition. O que é isso? É o cara explicar além do ponto, ele explicar mais do que você precisa saber. Sim. Ele poderia muito bem, né, fazendo de forma errada, mas ele poderia muito bem falar: você sabe muito bem que eu sou o piloto e você é o lanceiro. Eu cuido de dirigir e você cuida de matar os outros. Sim. E o Jimmy é o nosso metralhadora. E é isso. Exatamente. Sabe? E aí quando ele passa por uma tribo, esta tribo está em guerra com a gente há tantos anos. Isso, e começa o a dar líder um dele contexto. matou a princesa. Não Tipo, precisa não disso. precisa. Não precisa. Quando eles entram no território do inimigo, ele fala assim: os caras estão no nosso território, idiotas. Tipo assim, acabou, já é o suficiente, sabe? Mas voltando nessa parte do Max, além de você estar designando o que cada um faz, você tá dando um motivo, uma explicação pra por que o Max precisa estar junto. Precisa estar na ação. Estar na ação. E aí você senão vai... ele simplesmente fugiria. Exatamente, porque é Um aí que abraço. você vai encontrar os protagonistas vão se encontrar. Sim. Porque, de novo, o filme, aí quando a gente vai entrar, cara, numa ação de... Cara, o mais legal desse filme é a ação. Quando colocam, certeza. que escolhem ele pra ser o Blood Bag, né? É, E aí, Bolsa de sangue. e aí colocam ele lá no para-choque do carro, De Bane, né? Porque ele tá com De máscara Bane, de novo, né, sim. na cara. levando o tuning a um próximo nível, né? Quando você coloca sim. seu para-choque tem Já um pensou a Max, galera né? começar a colocar pessoas na Por uns ponta do brother cara? na ponta assim. Exatamente. Isso também é mais um alôzinho assim pros filmes antigos, que eles fazem isso, e até um jeito de, assim, quem tem bom coração, você fala, puta, os caras estão com uma pessoa ali, não vou atirar no carro, né? Ou então, às vezes também então é um jeito cagando, de... né? E você vê quem são os filhos da puta, são sempre os que colocam alguma pessoa Alguém, no para-choque. E isso, uma E se coisa que bater, cara, pum. Para-choque, exatamente. E uma coisa que é muito boa do Mad Max, os outros têm isso também, mas nesse fica bastante claro, ele é um filme muito exagerado, né? Sim. Ele é muito exagerado pra tudo. Então, assim, desde o design de produção até a história, enfim, o jeito que as coisas acontecem, é tudo muito exagerado. E nisso daí que colocam o Max na frente do carro, vai estar o quê? 10 minutos de filme, vamos supor, e você como espectador, você não acha estranho. Em 10 minutos já apareceu tanta maluquice que você fala, puta, isso aí é o de menos, isso aí eu Você espero não vai deles. esperar. Você Não espera fica- isso. Exatamente, pode crer. Porque então você fala assim, olha a construção dos personagens, como ela é minuciosa, a ponto de em 5, 10 minutos de filme, você comprar as ações de todos aqueles personagens de forma que não fique artificial. Sim. Você fala, meu, como é que E não sem é precisar artificial? explicar, Você- né? você não A questiona, bolsa de né, sangue, o- tipo, meu, por que eles precisam de uma bolsa de sangue? Pega a bolsa, leva, você entende, pô, você Assim, pensa o lá, cara, você exato, o cara, ele, assim, já tá todo mundo falando, você vai morrer, você não vai aguentar. Não, me traz a bolsa de sangue, eu quero ir pra batalha, eu quero morrer, imagina. Aí, de novo, outra coisa do Barrala, Eu quanto é quero morrer importante. na batalha, vai Os ser caras animal, entendem que isso é importante, É. senão o cara podia, sei lá, chutar o cara e falar, não, morre aí, eu vou lá, Deixa deixa quieto. essa bolsa É. de sangue. Sim, o cara Se quer dar, dane, né? quer dar sentido pra vida dele, né? Exato. E o cara, como Warboy Half-Life, meia-vida, ele não tem o que fazer, né, cara? Ou ele morre em batalha, ou ele vai morrer de um outro jeito e vai ser um bosta, né? Exatamente. Sim. E aí a gente, né, a trama fica legal, né, na corrida, além de você ver tudo que tá acontecendo, porque tem o drama de, na verdade, um mistério do que é quem que é a Imperatriz e o que ela tá fazendo Sim. com aquele O comboio, que né? ela tá com- querendo? Qual que é a... Qual que é a dela? E aí Qual quando você motivo, descobre né? que tem, né, as mulheres e tá fugindo, aí, cara, eles vão entrar naquele... Que acho que, ó, o filme ele é prático em toda a maioria das cenas de ação. Acho que 80 ou 90% do filme foi filmado com efeitos práticos, Então, e né? pra quem não sabe o que são efeitos práticos, eles são efeitos que o diretor, ele fez aquela coisa acontecer. Exato. Se você na viu vida o carro real ali. batendo, o carro realmente batendo, Realmente não é uma bateu na computação filmagem, gráfica. exato. Por isso que eu ia falar, a única cena que talvez a gente pode ver mais forte, a Computação computação gráfica. gráfica é na cena realmente da tempestade de areia, né? Que é Sim. uma parte bem bacana.
E, cara, é uma cena Visualmente, esteticamente, cara, exato. Né? Puta merda. O George Miller ele realmente demonstra que, cara, ele continua, ele He mantém still esse estilo got e it. melhora, ele né? é um Porque esteta, né, cara? ele pega o Acima que de ele já tudo, era né? antigamente e só pega que nem... Cara, o próprio Tom Hardy acho que comparou com o Nolan, assim, por conta dessa praticidade, né? Do Nolan é conhecido por isso, de tombar caminhão, girar... no Inception, né? A estrutura dos atores Sim, brigarem, né? Ele não faz mais fácil, ele faz o que é mais real, o que, né? E usa muito poucos efeitos. E às vezes o efeito especial que ele usa era uma coisa pra meio que disfarçar uma coisinha. Não é assim, uma explosão. Tem um cabo ali, pô, Ele apaga deu o esse cabo no exemplo computador. disso. Ele falou, olha, antigamente, esse filme não poderia ser feito antigamente, algumas cenas, por conta da grossura dos cabos Olha só. de antigamente não dava pra apagar na E fica pós-produção. zoado, né? E aí tem a cena que tá o Tom Hardy lá de ponta cabeça do lado do caminhão, que foi realmente o Tom Hardy preso, Sim. Legal. né, por conta dos cabos, que ele fala, ele enaltecendo essa Não, esse realidade filme, de hoje em dia. tipo assim, ele deve ter contratado o Cirque du Soleil pra fazer aquilo. Mas, isso, mas cara. realmente contratou uns consultores lá, Tem que sei lá. ter, cara, porque o nível de acrobacias, cara... Aquela hora que eeles estão no meio que Umas- nos canos, é. assim, indo de um carro pro outro e tal, isso Canos. tudo você vê. Não sabe nem um termo técnico mesmo. É, do circo, né? daquela parada ali. Como é que é? Salto com varas. Exato, né? aquelas as varas, Não é né? aquelas varas, E aí eu vi num behind the scenes que, por exemplo, essa cena das varas, eles filmaram, fizeram primeiro com o caminhão parado, ou vamos ver como é que rola a dinâmica aqui. Beleza, deu certo? Põe todo mundo pra andar, o caminhão andando, sei lá, não dá pra ver pelo vídeo, mas ele tá andando bem rápido, Uhum. e os carros também andando, e eles filmando e fazendo ali a acrobacia com as varas, inclusive o Tom Hardy fazendo a acrobacia. Pô, mas Sim, isso é é assim. fácil, né? A gente viu aí o Van Damme, inclusive, deve ter dado alguma consultoria. Claro, pode que crer, fez o pode crer. espacate, né? Pois é, pra ele isso aí é uma Mas, ó, consultoria. mas que isso você aí. pode, na dúvida se tá veloz ou não o carro, cara, só de estar numa velocidade, porque a gente vai falar, o diretor ele usa aquele estilo, cara, você já viu no primeiro, que ele acelera a câmera como se ele diminuísse o número de quadros do... Cara, eu tenho visto Isso às vezes, sabe onde? fica meio tosco, inclusive, nos Fica. primeiros filmes, né? Mas né, você compra até nesse caso, o filme abre nessa câmera aceleradinha, que você fala a câmera acelerada parece que tira os quadros. E até dar um exemplo que eu vejo na televisão, vendo o Tufi, que é o do Ultimate Fighter Brasil. Ah, sim, Cara, eles estão usando nas lutas Tão isso aí, usando, cara. Que você percebe é. que eles estão mais rápidos no combate. Não, é uma escolha Porque fica estilística muito boa, né? Sim. E outra coisa, de quão belo que essas cenas de ação são, você tem que dar mérito a quem montou o filme, que a gente comumente chama de edição, quem editou, na verdade, quem montou essa cena. A mão fez a montadora. montagem. É uma mulher, Montadora. isso de novo, o feminismo do George Miller aí falando, que ele falou, não, tinha que ser uma mulher que, assim como uma coreografia de dança, tinha que estar tudo fluido. E aí, ó, eu fico reclamando que a gente grava aqui episódios que, meu, de bruto dá 1 hora. Cara, o Homem de Aço que ainda tá pra ser editado, tem 1h40 de bruto. Sim. Mad Max, esse daqui, o 4, tinha 6.000 horas de bruto, cara. Toma aí, então, Olha Rod. aí, olha aí. Veja só. E aí nunca mais O reclama. que é cara, uma né? montadora de Olha, verdade? cara, essa Uma merece pro super Valhalla. heroína. Essa Essa vai pro Valhalla. Valhalla, essa vai. Essa certeza. daí não é medíocre. Não é. Já pode... Essa Que não mancada, é. né, Cara, cara? é animal isso. O cara se mata. A galera, Medíocre! porque não serviu de nada, idiota. Não, mas Porra, você foda. imagina, isso deve ter muito entre os kamikazes, de verdade, né? Que kamikazes de Não, verdade. assim, pra quem não sabe, os kamikazes, assim, a gente fala kamikaze, né? Parece que é uma coisa inventada, mas... Não, mas tem ainda, né? Não, eu não sei se existe ainda. Homem-bomba, por Não, os exemplo, homens-bombas é verdade. Cara, é verdade. são kamikaze. Mas os kamikazes, né? O termo kamikaze vem do exército japonês, da força aérea japonesa. Inclusive vem de kamikaze. Kami, Deus, kaze, vento. Vento dos deuses. Ó. Olha, eu achei É por isso que eram os pilotos de avião que Isso. se jogavam nos seus alvos. Por isso que o Bruno é cabeçudo. Cabeçudo! Só pra fechar, né? Os kamikazes realmente existiram e, cara, devia ter uma coisa entre eles, assim, de... Sim. Primeiro que a relação entre eles devia ser uma maluquice foda. Eu já ouvi relatos de que pilotos... Quintinha! Ok. De que pilotos de caça, assim, os caras que vivem no limite podem morrer a qualquer momento, que existe um costume entre alguns americanos de que eles têm um wife swap ali. Eles fazem uma troca de mulheres, assim. Porque pensa só, Eita, você pode morrer... Você tá vendo uma versão pornô de algum filme. não. Quê? É Top Gun versão pornô, né? Pintop Gun. Não, porque assim, você pode morrer a qualquer momento. E eles têm muito isso, assim, de que você, cara, a sua vida tá por um triz em todo momento. Então, quem vai cuidar da minha esposa? Então, se você tem... Aliás, eu li isso num livro que chama Sex at Dawn, de um cara que é PhD. É um livro maior, inclusive, sobre sexo e tal.
Mas que isso realmente acontece porque você tem que ter alguém com um vínculo afetivo grande à sua mulher pra poder tomar conta dela depois. Então, enfim, essas maluquices, mas você imagina, se isso é uma questão que existe, imagina a cultura dos kamikazes como deve ser. Puta, aquele ali foi da hora, esse aqui foi medíocre. Medíocre. Pior que não, o cara não fala, ih, foi zoado. Não, eles gritam, Medíocre. E beleza, passou, continua. Não, tanto que a primeira vez eu não entendi bosta nenhuma. O cara, é tetra. Medíocre. Velho, o que acabou de acontecer? Pera. Só que... Não, e é legal você falar porque talvez a gente tenha entendido, né, isso, de que, tipo, existe essa é parte da cultura toda religiosa e tal, de que, meu, você tem que morrer na batalha e tem que ser uma morte animal, porque eles não sabem se eles vão de verdade. Porque ele fala assim, tem uma hora que o Nux chega e ele olhou pra mim e tal, toda essa coisa do... Nossa, que animal! E aí quando ele chega pra conversar, tipo, eu encostei no Mad Max lá. Aí ele, não, chama ele aqui pra junto. Ele, nossa, que animal! Que animal, é tipo assim, sei lá, cara, o Paul McCartney e o John Lennon te chamaram pra tomar um café, né? Pra tomar ácido junto com ele, sei lá. E aí ele chega assim, chega uma hora que ele fala, mas pai, será que eu vou pra Valhalla? Ele, sim, você vai, inclusive eu te levo pessoalmente, carregado pela minha mão. Né? E cara, isso que é demais, que nessa cena ele dá, de né? Max. É de Max. E ele tá falando, né, com o menino fera, e ele dá uma arma, né, e fala pro cara, não, você vai lá e você mata, né, que ele E falou. você põe uma bala na cabeça dela, né? Exatamente. E cara, o moleque tropeça. E aí ele... Acabou o mundo do cara! O cara, não! Cara, isso é animal, isso é demais. porque cresce a tensão, né? Ele fala, não, esse cara ele vai ser o cara do plano. Se fosse o filme do Franco Atirador, ele ia ser o cara que vai fazer parkour, vai andar de E aí ponta ele ia chegar na cabeça. frente da Charlize e falar, a minha cabeça! Exato. Se você não entendeu, assista aqui o Franco Atirador. Mas não, o cara tropeça, tipo uma coisa besta, você entendeu? Cara, o filme, cara, ele tem muita inversão de clichê e de expectativa. Isso é uma coisa muito sensacional. Não, o filme é todo original. Sim. Uma coisa, cara, você pode não ter gostado de nada. Uma coisa que você não pode falar, que eu não que aceito. tinha 5 pepecas. Não, brincadeira. É que o filme não é original, cara. Ele é original em muitas coisas. Inclusive, essa inversão de clichês é uma certa originalidade. Né? O cara chega aquele momento épico, tropeça, medíocre. Só que tem, por exemplo, no final, um pouco mais pra frente do filme, o Nux já virou do bem e tal, né? E ele tá lá com o besouro na mão. E você pensa, nossa, que bonitinho, ele está valorizando a vida do nhoque. Ele come. Então, tipo, é uma inversão de clichês bacana. Outro momento que acontece isso, por exemplo, é na morte da menina grávida, né? Exatamente, que cara. logo antes, o Max, que é um puta cara turrão, ele vai, tipo, dar um joinha pra ela. Ó, você tá fazendo direito, tá da hora. E, tipo, você parece que vai rolar um clima entre os dois, ela começa a cair e morre. Cara, e aí você ainda acha assim, você vê ele desviando e tal, você fala, pô, será que ela sobreviveu? Não, morreu. Cara, matou uma grávida. Ali... Matou uma grávida, cara. Matou uma grávida, mas ali, cara, eu acho que ali tem muita culpa do Max ali. Então tem ali uma coisa e, cara, que eu quando o Max, ele encontra as mulheres, ele tá lá com a arma, quando ele consegue tirar a arma da Imperator, ele dá um tiro, né, e pega de raspão na perna da menina. É um tiro que a menina, que dói, ela fala que dói, e ela vai ficar sangrando com Inclusive, a Charlize Theron usa isso como argumento pra falar, meu, você tem certeza que você vai lá com o cara, você danificou a mercadoria dele. Então usa como um argumento. Você acha que ali o argumento da perna ferida acabou. Né? Por isso que eu ia falar, o filme ele joga essas coisas no meio da ação, essas pistas de recompensas do sangue. Vira total pra você fazer sentido. Quando você pensa que nesse caso é um clichê da heroína que vai morrer e não morre, mas, cara, faz total sentido com o propósito dele. Sim, claro. Cara, você sabe que ele é doador universal, então justificou que não é uma solução tirada da caixa do nada, né? Não é um Deus Ex Machina. Exato. Né? E é legal. Nesse caso, né, da mulher, porque assim, o Max ele é um cara perturbado. Você pode achar que aqueles flashbacks contam dos filmes antigos, na verdade não é nem tanto, acho que pode ter ali algumas ceninhas, eu reconheci o olho esbugalhado do Toe Cutter, que é o mesmo ator do Immortan Joe. Mesmo ator, mas não é personagem. Toe Cutter a gente acho que pode até entrar mais a fundo no final, mais pra frente, mas o Toe Cutter é o vilão do primeiro filme, né? O líder da gangue. Exatamente. E aí tem várias teorias e tal, mas a gente vai falar disso depois. E aí esses flashbacks do Max, acho que servem mais, não só desses fãs, serve
mostrar o olho e tal, pra dizer o quão atormentado ele é. Então, Sim. assim, tem uma menininha lá Mad que fica Max, falando, não ah, é você... Mad Max ator. Ele é louco, né? Ele tem um maluco. Ele fala isso no filme, né? Quem será o louco? Eu ou eles, né? Sim. Então, né, quando todo mundo é louco, quem realmente é o louco? Aquele que é o são? Olha. Sim. Né? Sim. A gente dá até pra você pegar uma filosofia nesse sentido. É uma referência também ao Alienista, né? Sim, exatamente. Foi o Bruno que já falou isso em algum outro videocast, eu acho. Que é um conto do Machado de Assis, ou eu falei, não é? É você que falou, acho. E é basicamente isso. Basicamente isso. Tipo assim, o conto é basicamente spoiler de um conto de 10 páginas. Todo mundo fica maluco na cidade, aí tem um hospício e eles começam a colocar todo mundo dentro do hospício e sobra um cara. E aí você pensa, meu, quem que é louco de verdade, né? É o pessoal, todo mundo que tá ali Todo mundo. ou eu? E nesse caso o Max, ele não é um herói. Ele tá sobrevivendo, ele tá Sim. passando ali pra sobreviver. Inclusive ele caiu na história meio que à despencou, toa. exatamente. Então quando ele deu o tiro lá de raspão na menina, eles já jogam na cara dele, ó, você não pode usar nem isso como, ó, se você for querer devolver pra tentar levar uma vantagem pra de novo sobreviver, é o que tá todo mundo querendo ali. Sim. E aí quando ele, voltando pro final dessa cena, quando a menina ela cai pra morrer, se você reparar, dá um close na perna sangrando dela. Ela não Olha conseguiu só. ter um apoio. Na perna que levou o Na tiro. perna que levou o tiro. Então o E ela Max morreu. é culpado nisso também. Sim. Entendeu? Cara, isso é foda. É da hora, assim, mostrar a falhabilidade do herói. Então, Que ele é um na herói, né? verdade, de todo filme, até no vilão, que seria, por exemplo, tem sempre um filme genérico, tem um vilão super bonzão que vai chegar no final lá pra ter o embate. E o menino fera poderia ser isso, mas na hora que ele tropeça... Pronto. Porque Medíocre. digamos que ele chegasse lá na Imperator, e aí o Max, sei lá, tirasse ela, desviasse, fizesse alguma coisa. Mas, Sim. pô, você viu que o cara chegou até lá. Ele já tropeçou na primeira. Na primeira, já né? cagou já. E o legal é que isso foi uma ferramenta de roteiro também pra ele virar meio que a casaca, assim. E não foi nem a questão de ele descobrir o bem, né? Não é. Não. Até a virada do vilão é uma coisa assim mais pra resgatar a própria dignidade dele mesmo, assim, como Mas eu pessoa. acho que, e ele Que se ele foi mantém humilhado pelo Sim, mas ele pelo se mantém pelo fiel Tucker. ao próprio personagem dele. Ele se Sim, mantém fiel à crença dele, Sim, né? por exemplo, uma parte que eu não gostei do filme, que assim, eu brinco, né? Eu achei fantástico esse filme. Pra tirar 10, acho que se tivesse diminuindo um pouco Se mais. tivesse o Batman, tirava 10. Claro, lógico, né? Que já tem um Bane. Já tem o Bane, só faltou o Batman. Mas se colocar ele, por exemplo, assim, tendo lá o envolvimento, uma afeição, na verdade, pela Ruivinha. Sim. Que eu descobri, né, pelo empada aqui, que é a neta do Elvis Elvis, Presley. filha da... Lisa Marie Então, Presley. a gente tem toda a questão conta aí, mas depois a gente vai contar toda a questão das meninas e Certo. tal. Que eu achei nisso um pouco de clichê, por exemplo, pô, é um menino, sabe, tentar fazer essa afeição entre os dois, nascer no meio do... Entre uma menina genérica que tava Exato, lá a menina aqui jogada, que né? ela, tudo bem, os dois nenhum tiveram contato com afeição antes, eles são de... Mas, de novo, quando você pega no final dele, ele tomando a decisão de salvar todos e morrer, porque, de novo, ele nem acredita, por mais que ele viu que o Morton Sim. Joe não é Immortan, Sim. por mais que ele nem acredita na cabeça do que o Valhalla... Que tem E Valhalla aí, e quando que ele vale a vai- pena ele você não vê que morrer. o Morton Joe não é imortal, né? Porque ele morre depois, não é isso? Cara, não sei, mas ele Não. acredita, mas a questão é que... Sim, mas a questão Mas é que aquele perdeu herói... a questão de herói pra ele. Exato, então ele acredita ainda, ele... Tipo o cara que descobre que o pai dele é um idiota. Tá ligado? Tipo, pô, meu pai era meu herói, agora ele... E ele já que grita, né, o testemunho, ele fala isso, e aí... Você, né, uma coisa que era tão engraçada, você viu os outros genéricos se matando e você não se importava, nesse caso você já se importa Você bastante. já se fala, importa. caramba, né, você entende o E ele- sacrifício dele e O sacrifício dele não foi assim, pra eu entrar pro céu. É, meu, eu vou ajudar todo mundo aqui. E aí, a importância dele é porque, assim, meu, eles só chegam lá no final, na Terra, porque o cara fez isso. Ele fez isso, Ele né? tomba o War Machine Você lá. vê que na verdade o que ele queria era buscar uma relevância pra vida dele. Pra Que ele vida, não né? tinha, e naquele ponto ele falou: eu vou ser relevante, eu Sim, vou fazer a diferença. E aí, ele mantendo, né, um pouco, acho que da crença dele, né, Sim. do tipo assim, meu, por favor, digam que eu tô valendo a pena, sabe? é. Que é o E, testemunho. cara, tem outra né? cena desse aspecto religioso que permeia um pouco esse universo ainda, quando tá tudo na zona lá, as meninas estão fugindo, aí do nada uma menina começa a fazer sinais, lembra até no primeiro filme, tipo, né? O que é isso? Significa crazy about you, né? A mulher do Max falava pra ele. Nesse caso ela tá, Become crazy ela about tá rezando, né? Aí a menina pergunta, pô, mas pra quem você tá rezando? Pra quem estiver Pra ouvindo. quem estiver ouvindo, né? Cara, eu achei sensacional isso, Sim. né? É um alívio cômico. Na hora mas do desespero, diz não tem muito, até. exato, né? Como é que é em avião caindo, não existe Não existe ateu. Não, e agora emendando aí com a questão das meninas, né? É engraçado porque são cinco meninas lá que estão lá, que são as matrizes de... São as progenitoras, sei lá, é. né? não sei o termo São exato. as propriedades Do Immortal do Joe. Immortal Joe, Isso. segundo ele. As mães. É tipo assim,
as minas top do lugar, do rolê, são elas. As top do As rolê. top do rolê. Tava lá no crédito, top do rolê. Então, ó, top do rolê 1, top do rolê 2, top do rolê 3. E é engraçado que cada uma delas, cara, assim, tem uma curiosidade, assim, por elas serem pessoas Famosa. Por elas serem- amigas de gente conhecida, assim. É engraçado. Porque, assim, por exemplo, essa menina que é A a top do rolê grávida... ruiva, Não, peraí, a top do rolê grávida. grávida. Certo, a grávida. Grávida, que é a principal, né? Certo, Sim, certo, sim, certo. sim. Ela é a menina que substitui a Megan Fox no Transformers Transformers 3 e também é mulher do Jason Statham. Ó, Olha só. Aí, merece. se tem alguém que sabe dirigir, é o Jason Statham. Transporte. Poderia ser um Mad Max animal também, se o Mad Max soubesse lutar. Não, ele sabe lutar nesse cara, a gente vai falar dessa série. É. Top do rolê ruiva. Ruiva é Neta filha de Lisa Presley, que por sua vez é filha de Elvis Presley. Pra quem não Rei do sabe, Lisa Presley foi casada com Michael Jackson. Sim. Ou seja, aquela ruiva genérica do filme, a mãe dela transou com Michael Jackson. Será? O que quer que isso Ou não, signifique, né? Ou não, né? Who knows? É. A gente não Que sabe. a top do rolê negra, Top Runner Negra, filha de Lenny Kravitz. filha de Lenny Olha, Kravitz. E ela também é amiga da menina do Divergente, né? A gente fala sobre Sim. Divergente aqui. Sim. E assim, Tem- mas é, não, filha Sério do que Lenny ela Kravitz. tá no filme de Divergente? Sim, ela é Ah, uma e da... o pai dela tá no Brother. concorrente? É verdade, no Jogos... Olha só, mano, traição. Ah, ok, ok. Quentinho. Vamos falar um pouquinho da nossa figura feminina aqui, a Imperator Furiosa. Sim, Né, cara, de novo, você consegue captar muito da personagem que ela é sim, pelo visual. Cara, ela não tem Sim. braço. sim. Você Você consegue captar muito disso. Não, ela tem um É, braço mas é- mecânico. E É, aí, é. segundo, ela tem a mesma maquiagem dos War Boys. Sim, ela passa uma graxa na cara. Cara, que eu achei genial quando ela. Que eu não Pega sabia a do- origem Você daquilo. não sabe o que é aquela graxa. não, né? Exato, e ela tira lá do volante, né? Aquilo ali é meio que uma pintura de guerra, Sim, né? mas cara, se todos os meninos têm aquela pintura pra ser iguais, por que ela? Então você percebe que ela é diferente. Mas Mas ela ela tem- é de guerra e ela é furiosa, cara. Por mais Sim, que sim. você pega, sei lá, a origem da palavra furioso, lá, Furiosa, é mas verdade. você tem é semelhante na maioria dos idiomas, né? Dá pra... E é legal que ele pega nomes assim, tipo Immortan Joe, né? Tipo, ele tem essas coisas de querer colocar nomes que significam alguma coisa. Alguma assim. coisa, com certeza. Tipo, Furiosa, né, em português e espanhol é Furiosa, mas pra pessoa que tá. O americano não. O Mas lembra, australiano. né? Lembram Furious, né? Furious. Sim, é uma personagem feminina muito forte, né? Sim. Porque você vê que ela em momento algum ela tem um interesse romântico, que é o que seria esperado de uma personagem feminina, né? E principalmente de um filme que leva o nome de um personagem masculino. Masculino, exatamente, né? Em alguns momentos até o Mad Max ele tem que servir de apoio literalmente, né? Pra Cara, Imperator Furiosa dar o Nossa, tiro, porque pode crer, cara. ela é um sniper melhor que ele e tal, e ele Apesar de cede, ter um né? braço só. Sim, Não, é a vantagem, né? O braço mecânico, sei lá, no futuro talvez não ajuda a melhor precisão. precisão, pode ser. Ó, não treme. Ah, pode Sei ser, lá. pode ser. Aliás, a gente tem um especialista aqui em Cyberpunk. Eu gostaria de saber sobre essa coisa da mistura da máquina e do homem. Ixi, isso daí, cara, dá um videocast inteiro só pra implantes cibernéticos, né? Certo. Né? O que vem o ciborgue, né? Que vem de cibernético e orgânico, ou seja, é a mistura, né, ali do cibernético e do orgânico que normalmente é muito presente em filmes pós-apocalípticos, né? Um dos temas do Cyberpunk que você falou meio brincando, mas é meio isso Eu tô mesmo. falando sério. Porque Mas- eu sei que o Bruno deu uma palestra sobre ficção científica no Congresso Nacional de Cinema. Sim. Se você quer se inscrever pro próximo, clica aqui, inclusive. Então, e Qual é o link? Tá aqui, editor. É Conacine.org/obc, mas é só Ah, clicar. é o mesmo, é o mesmo. Isso, é o mesmo, é. Então, e aí assim, ela, como eu tava dizendo, é uma personagem muito forte. As personagens femininas, no geral, elas são fortes, inclusive, né? O filme passa no teste de Bechdel, né? Ó, Como- explica o que é esse teste. É um teste que ele disse um filme, ele tipo assim... Ele, É machista ele é um filme ou não? machista ou Isso. não, exato. E colocaram lá algumas regrinhas, que são... O filme tem que ter mais de, acho que 2 personagens mulheres, elas têm que ter diálogos no filme, e os Isso. diálogos não podem ser sobre um homem, Acho que é o mais Certo. importante, exato. né? Não, eu acho que esse filme é ao contrário. Você tem que ver se ele passa no teste de Bechdel macho. De Bechdel Cara, macho, é. tem um pessoal, né, de novo falando de umas... Cara, é uma polêmica que eu acho que ela é tão desnecessária, de um filme tão bacana. Sim, é. De falar que não sei se isso existe, cara, direitos de homens, direitos, tipo, sabe, brigando que o filme é muito feminista. Sim, nos Estados Unidos eles chamam de MRA, Men's você Rights conhece? É? Advocates, tipo, os advocadores dos direitos dos homens. Então, cara, eu acho que o filme ele não tem nada de... Assim,
É porque lógico que entra numa questão política do que você vai definir o que é feminismo e tal, né? Tem gente que acha que é sim um filme feminista simplesmente por retratar a mulher como nos mesmos papéis que o homem, né? Sim, elas atiram, elas têm mas você tem que até a colocar, força cara. física, tipo, a briga deles física. A briga franca ali entre o Max Cara, e isso eu acho genial, essa briga, muito Sim, bem executada, muito bem não feita. só na coreografia da luta, É. né, ali você tem os dois pontos, né, a gente tá falando dela ser um personagem forte, o objetivo dela é sobrevivência, assim como a do Max, né, que tá passando por ali, mas a dela é uma questão maior, porque ela podia sobreviver sendo usada como produto. Sim, E aí aceitar a vida como é. Não, ela quer algo diferente porque ela não é daquele lugar. sim. Ela nasceu em Pra outro lugar, ela começar. sabe. Roubada, E, cara, né? é muito disso, aquela esperança, né? Que o problema é que a gente também tem uma coisa do ser humano, né? Que pode gerar frustração. É verdade. Mas nesse caso, quando ela encontra o Max, cara, ela não sabe o que ele é, não sabe se ele vai levar elas de volta. Sim. E aquela luta, cara, muita gente vê, não sei, nas artes marciais se diz, né? Você conhecer uma pessoa, você luta com ela, né? Você vê muito em filmes É orientais, verdade, né? verdade, é. Pra conhecer a pessoa, você tem aquela... Você tem o embate, aí depois os caras, beleza, esse cara é digno. E aí vira Né? brother, Isso, né? isso é um bom Vira conselho brother. para as artes marciais, mas eu não recomendo para uma vida social normal. Sim, exato, a não ser que você... E aí, beleza? A não ser que você, né, viva dentro de um filme de Wushu, Você não vai né? fazer. Um filme de... Você não vai fazer muitos amigos. Exato. Sim. E a música, né, você tava falando pra mim... Então, falando pra essa gente, antes de parte gravar. específica, assim, a trilha sonora, no geral, é um capítulo à parte, Não, muito capítulo boa. à parte não, a gente tem que Não, colocar a gente nesse continua videocast. nesse, Não, exato. não, vamos colocar nesse. Vamos Ufa. colocar. A trilha sonora do filme, ela é muito bem feita, né? Primeiro que, assim, acho que já vale a pena a gente comentar agora, pra depois vir um gancho dessa cena. Certo. A participação do Odum? Participação Quase. do Olodum, né? E lá do guitarrista de Satanás. Lá. Exato. Bom, Muito bom. então, Melhor personagem do filme, né? sim, guitarrista de Satanás. Já tem uma conta no Twitter desse cara. Sério? Que ele tem animal? lá, Mad Max Guitarist. Aí o cara, estou dando aulas. Sim, muito Tá animal. A Vejam. gente tem no canal Moda Foca, mãe da Amada Foca. Amada Foca, o guitarrista Jesus, eu esqueci o nome, cara, mas ele tem o Jesus humilha Satanás. Ah, Jesus Ah, humilha E aí Satanás. tem as aulas depois do Jesus humilhando Satanás, então pra você que quer aprender, então a gente tem o guitarrista do demônio aí. Então, a trilha sonora, cara, primeiro que você vê que a influência dela ela tem muito de música clássica, mais especificamente de ópera, né? Certo. Em todos os... Quando começa o crescimento dos instrumentos lá no meio da ação, né? Fica até um tema marcante na cabeça, aquele... Sabe, é um negócio muito de ópera. Isso vem também, isso daí é uma interpretação minha, né? Eu não vi ninguém falando isso. Não sei se o compositor quis seguir essa linha, Certo. mas eu pensei muito no Wagner, principalmente, né, o compositor Richard Wagner, porque ele tem uma série de óperas dedicadas à cultura nórdica, inclusive. Então olha, ele tem, por exemplo, o Der Ring des Nibelungen lá, que é do... O Anel do Nibelungo. O Anel do Nibelungo, exato, uma ópera pro Anel do Nibelungo, que é uma lenda nórdica, né? Uma ópera... Siegfried, né? Sim, que segue, E exatamente. esse anel devia ser o máximo, né? Porque o Nibelungo... E aí ele tem, né, essa ópera do Anel do Nibelungo, que me lembrou bastante, porque é uma trilha que remete à ópera, e no caso do Wagner, é uma ópera que remete à cultura nórdica, então você faz essa associação. E eu lembrei também, do mesmo Wagner, a Cavalgada das Valquírias, Olha. que tem no Apocalipse Now, que é uma Sim. cena muito clássica, dos helicópteros Isso. chegando pra arregaçar o Vietnã, e tocando lá a Cavalgada das Valquírias, que você pode ouvir aqui, porque essa sim Essa é a qualidade é domínio fria. aberto. Essa você tá ouvindo. Toma, trouxas! Falou. Eu lembrei muito disso na trilha, eu achei a trilha muito legal, muito marcante. Uhum. E ele mistura esses elementos de ópera com elementos de rock. E os elementos de rock, eles entram naquele sincretismo que a gente estava falando. Da Aquacola, do Mac Banquete, é a mesma coisa. O que eles têm em Valhalla? Em Valhalla, eles iam pro combate com baterias de guerra, né? Os famosos War Drums. Ó. Né? Que isso existia Existe, mesmo. sim. Isso sempre existiu. Cara, todas as guerras, né? Sim. Até chegar na guerra contemporânea Não, inclusive na guerra contemporânea você tinha às vezes trompetistas, outra gente tocando Olha. corneta no campo de batalha. hoje em dia, você pegar até aqueles documentários do Michael Moore, você tem os caras com fone de ouvido. Com fone de ouvido, pra ouvindo dar uma... metal. Exato. Então assim, isso daí é um negócio que é muito cultural da guerra, né? Isso vem de muito antigo. E ele aplicou uma roupagem nova, trazendo essa... Roupa nova aí de novo. De novo, roupa nova. Mais uma referência, né?
E ele colocou esse estilo diferente, né, juntando uma ópera rock ali, trazendo o conceito dos war drums. Então você tem o carro com os tambores, né, os tambores de guerra, e no começo você só ouve os tambores de guerra, então te remete muito mais aos tambores de guerra tradicionais, e aí você vê que tem O guitarrista. E aí você fala, cara, isso tá muito normal pra ser Mad Max. E aí vem o guitarrista de Satanás. Exato, cara. Com bang de anjo. Cara, pior lá, que combina, tocando. combina com o rock and roll. Você tem Sim. até as bandas de rock nossas, contemporâneas, vai. Sim. Que tem essa coisa, sei lá, desde você pegar o Slipknot, desde o Sim. Kiss, que é antes. Até Kiss, Que até dos anos, bandas, né, né? Até os Mutantes, né, no Brasil. Não, que acho que tinham eu dei isso. o Slipknot porque eu acho que é mais recente, Mais né? recente, é. Mas esse Não, caso... eles têm essa coisa de máscara Exato, também, então, que é Sim. muito o universo do Mad Sim. Max. E só uma leve curiosidade, se você acha que aquela guitarra, de novo, a gente falou do George Miller, querer fazer as Efeitos coisas... práticos, Efeitos práticos. Quando o cara que faz os props, né, chegou lá com a guitarra pronta, que lançava fogo, né, ela lança foguete. Sim. O fogo é lança foguete, é lança chamas. Lança chamas. A chama saía e o cara perguntou, e aí, sai som? Né, daí plugar. Cacete. Então, tudo bem que o cara na pós-produção, pra ficar tudo harmônico com as cenas, é um outro som, Claro mas que na é hora um ele tocava Mas alguma ele coisa. tocava alguma Mas coisa. eu não duvido E que outra durante, tipo, tenha gravado alguma das notas ali pra usar. Ele falou né? que ele É. tocou, tipo, AC/DC, tocou um heavy metal tradicional, É. mas ele falou, cara, depois você ficar no deserto 8 horas, tipo, cara, não tem mais que você Aí dedicar você, ali, aí você, cara, faz qualquer coisa. faz qualquer ali, coisa, né? que ele falou É. que não é o ator. Inclusive, se você for prestar atenção na guitarra, ela é uma guitarra baixo. Ela tem os dois instrumentos em um só, mais um lança-chamas. Cara, Parabéns pro luthier que criou essa parada, né, cara? Sim, Pelo ele- amor de Deus. Lança o produto na internet aí, coloca no e-commerce. Eu vou ser o primeiro a comprar uma guitarra baixo lança-chamas. Ó, tá minha guitarra e meu baixo aqui, eu vou juntar eles e pôr um lança-chamas. Vai dar merda? Pois é. Obviamente. Capitão. Né? Não, e é legal Capitão. até porque isso ele só enriquece ainda mais toda essa imagem que é criada das gangues, porque ainda tem todos esses elementos de... as gangues de motocicleta mesmo que existem hoje. também, pode Até crer, hoje, pode crer. tipo, a galera anda de moto com roupa de couro e tal. Sim. E o couro vem disso, né? De tipo, o cara cai no chão e tem que De sobreviver, proteção. proteção Sim, e tal. sim. Mas virou uma coisa do rock and roll. A gente vê em shows de O cara rock. nunca andou de moto na vida e tá lá de calça de couro, Sim, Jaqueta de couro. Sim. E é legal até porque assim, os tambores de batalha, eles servem pra quê? Pra você colocar o soldado ali, quem tá. O guerreiro, num estado mental de, assim, meu, De agressividade. pico, agressividade e tal. É. E o rock, ele hoje, ele é um tipo de. Quem já foi em show de rock sabe, existem as rodinhas, bate-cabeça e tudo mais. Sim. Ele é uma música agressiva, né? Então você. Meu, se você coloca o heavy metal num campo de batalha, porra, Sim. a galera fica pilhadona. Não, né? assim, claro que existe rock, sei lá, você vai pôr Nickelback num campo de batalha, não faz sentido. Mas assim... Você não vai pegar as músicas do Metallica que são mais É, melódicas, sim, né? Sim, Unforgiven. Nada a ver. Só que assim, do mesmo jeito que tem o rock mais tranquilo, tem o rock mais pesado e essa fusão com a música clássica, né? Que tem a música clássica que não faz sentido nenhum você pôr num campo de batalha. Foi um Vivaldi, sei lá, nada a ver, né? Agora, se você colocar uma ópera de Wagner, opa, já começa a ter mais jogo. De resto, a trilha sonora, você pode pegar ela e ouvir fora do filme, que ainda ela é excelente, sensacional. Sim, é. Ela te dá esse parâmetro que você precisa pra ver o filme, que é você se sentir tenso no momento que você precisa se sentir Exato. tenso, você se sentir um Sei que pouco... ele aprendeu, mais assim, tranquilo. cara, é uma qualidade extrema, porque a gente reclamou disso no primeiro Mad Max. É. Sim. Que, de novo, era o primeiro longa-metragem de George Miller. Sim, é. Então, Sim, acho E que foi feito com todas as restrições possíveis. Exato, e tal. puta, de Sim. orçamento. Então, nesse caso, É, e agora... tudo funcionou. Sim, a trilha do Só- Junkie Excel, né? O drogado do Excel, Nossa. Junkie Excel. Só que não ouça essa música no carro, gente, talvez. Vai dar meio mas que uma verdade, merda. é. E é engraçado porque assim, você vê as pessoas hoje, é meio que uma extensão do funk e ostentação até. Porque você vê o cara, tipo, o cara quer se mostrar, ele Certo. coloca o som alto. Sim. E aí, qual que é a evolução disso? Você pegar uma caixa grande e colocar no carro. Você já deve ter visto galera na Sim, praia aí, porra. colocando e tal. Aquele puta caixona assim Caixa na selada, picape, entendeu? é. Sim.
É uma das coisas que mostram status, né, pra você que... Sim. Você do funk aí, você que Não curte. necessariamente do funk, cara, porque você disse que tinha tipo de É. hip hop, gostava de ouvir um rap. Sim, Que é a ideia do sim. baixo, né? Que dá então. E aí qual que é a evolução disso? É você colocar um guitarrista lá em cima. Colocar Falei, um maluco ali. Aqui é Aqui Immortal é Joe, tá ligado? Aqui é Immortal Joe, Exatamente. Aqui é quem sabe faz ao vivo. Pô, Faustão lá. Por que eu vou colocar uma caixa gigante? Porque eles não têm água, mas eles têm uma tecnologia boa pra fazer caixa de som e tudo mais. Cara, Mas, em vez de colocar uma caixa gigante, porra, põe o guitarrista aí. Então, Foda. parabéns pra quem teve essa ideia lá e pro Immortal Joe que deu ok na Assim, ideia, é não, muito né? boa. A trilha sonora nesse momento específico, ela é, cara, coisa de gênio. Você assim. tá falando da Da luta. porradaria- cena que o Mad É. Max chega pra encontrar as meninas lá e a Luiz Fernando Imperator Furiosa. exato. Ele chega lá com o seu, né, Com a sua seu shot, espingarda de cano exato. cerrado, uma grande referência aos filmes antigos, um pequeno fanservice pra quem viu os antigos. Porque a arma de ele pegou do escolha nada. dele, Não, ele lembra, ele tava. Até Sim. sem bota ele tá. Sim, no Fury Road ele pega aquela arma de um dos War Boys, né, provavelmente. Provavelmente acho que é do próprio. Do próprio Nux, né? do próprio Eu Fera. não lembro exatamente, mas aí ele chega lá com a arma e começa aquele clima de tensão. As meninas não sabem o que o Mad Max está fazendo. Você vê que o Mad Max ele tá muito debilitado, não só no sentido físico, mas no Ele tava sentido de que é, ele estava sendo tratado como um animal. sim. Inclusive ele fala rosnando, parece um animal falando. É um negócio bem... Ele tá com a ele tá máscara. com a Então, focinheira. cara, de um mundo tão maluco, não dá É. pra você olha pro cara e fala, mano, ele era um prisioneiro. Não, cara, É. ele podia ser um cara que tava aprisionando. sei lá. Um Ele tá mercenário, puxando lá, vai saber. ele tá Não, e acorrentado mesmo ao assim, moleque ele tá ainda. acorrentado a focinheira, eles falam, não, ele é um feral, ele Exato, é um... pode ser é, um um pica-grossa lá. ele é um bicho do mato, entendeu? Ele é um Tipo, bicho do mato. feral cat é o gato que não consegue ser É domesticado, o você tem gato que matar. guerreiro. É o gato guerreiro. Mas é verdade, tipo, então, até aquele momento é um animal solto Sim. que tá ali, tipo, é um cara maluco. E a grande característica do cara que é incontrolável, que é um animal selvagem, né, é que ele é imprevisível. Você não sabe o que ele pode fazer. E como que isso foi traduzido na trilha sonora? Naquele momento tá um movimento de cordas ali. Eu acho que é um cello que deve ter gravado aquilo, não sei. E ele tá... Era um cello. Era um cello? E ele tava com um tempo bem quebrado, bem esporádico, assim. Um Então, tempo? um tempo, né? Tava com um ritmo muito quebrado. Então, normalmente você tem numa trilha, por exemplo, se ela tá em num tempo certinho, redondinho, você vai ter lá, por exemplo, o cara vai tocar tan 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 tan, sabe? Isso é um tempo redondo, um ritmo redondinho. E aí quando ele tá lá, o ritmo é todo quebrado. Então toca tan 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 tan. Então assim, você não consegue prever o momento que aquela trilha vai entrar. Então você não prevendo, você passa a angústia do personagem, dos personagens ali, de Sim. toda a situação. E tá essa trilha incômoda, porque você não consegue prever, mesmo que você não E aí, preste e atenção ao na... mesmo tempo, a imagem, você tá vendo A a luta imagem acelerada, Tá te a ajudando. coreografia tá boa, tipo, ninguém tá Exatamente. se dando bem, tá todo mundo apanhando. Exatamente. Você ainda, É o uma Max tá situação. limitado, a menina tá com o braço depois, a menina tá sem o braço mecânico. Sem braço, sim. Então é uma situação de tensão e a trilha ajuda muito bem a construir isso. É um momento que eu prestei mais atenção, porque é uma cena quieta, né? Então eu gostaria muito de ver de novo pra ver outros momentos que a trilha faz esse tipo de brincadeira. E no final dessa briga, quando eles estão começando a se acertar, a trilha começa a Sim, ficar um cara. pouco mais redondinha. Oh, Ela já olha. começa a ficar num tempo de quatro, um compasso de 4 tempos lá, então fica o cello tan 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 tan, como se fosse um coração batendo, alguma coisa assim. Mas a questão é, a trilha tá ficando quadradinha, então você entende que a situação já tá entrando no controle, né? Isso antes mesmo do Max virar pra Furiosa e falar assim, beleza, eu te ajudo, sabe? É. Então a Porque trilha meio que traduz o nível de confiança deles, que eles estão conseguindo se conectar ali de alguma forma. Exatamente. Isso é a situação, né, do clima mesmo, do que você tá sentindo. Uhum. Ali é o visual do que você tá vendo. Sim. Você tem um Exato. estilo de câmera único, que a gente Sim. não vê ultimamente em filmes de ação e em lutas, principalmente. Sim. Uma coreografia muito bem executada, Uhum. de 3 personagens lutando, mas são 2 e um desacordado, outro acorda no meio, ainda Sim, tem as sim. E as meninas. meninas que... Sim, Muito bem colocado e uma Sim. direção fantástica nisso. É. Sim. E até Muito foi criativo, muito criativo. novamente. E aí, realmente, depois disso, e de novo, quando eles se juntam, vira aquela coisa de
não é que ela vê nele algo bom ou ele vê nela algo bom. Os dois precisam sair daquele lugar o quanto antes. Ela tem as manhas de ligar o carro, ele precisa usar aquele caminhão. É o jeito, né? Então, é bem assim, utilitário. Assim, aí de novo, né? então ela vai lembrar ele que, olha, a opção é ficar junto, porque se ele voltar e entregar a menina, não vai ser bom pra ninguém. Como você tinha dito, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato, então... Né? O que eu ia falar agora é nesse ponto também da direção. Eu assisti o filme em 3D. Tá. Eu não assisti em IMAX, assisti num 3D normalzinho lá da... E se eu não me engano, eu acho que foi convertido. Ele não foi filmado em 3D, mas uma vantagem da direção, uma qualidade da direção do George Miller que eu vejo, ele sabe muito bem colocar a composição da câmera dele. Principalmente quando você vê vários personagens juntos. Tá. Principalmente no 3D, quando você percebe que um filme foi convertido, é quando você vê a diferença no foco. Certo. Né? No 3D não precisa ter foco para mostrar quem tá na frente, onde que tá atrás, porque o próprio 3D vai dar esse efeito. O próprio 3D ele te dá esse efeito de quem tá no fundo e quem tá na frente. Várias composições onde tem vários personagens em tela, todos estão muito bem colocados, você sabe onde todos estão, e você vê todos em foco. Sim. Então o 3D que vai te dar a profundidade de quem tá na frente de quem. Sim. Isso é um uso excelente do 3D. Exatamente. Né? É o 3D pro uso da narrativa e Exato. não pro uso da... Ele faz brincadeiras com Sim. 3D, joga coisas no seu rosto, que eu particularmente não gosto, mas ele usa o 3D pra narrativa de uma forma muito eficiente, né? Que eu acho mais eficiente ainda, além dessas cenas em planos mais fechados, mostrando o rosto dos personagens, são as próprias cenas de ação, né? Como se disse, a melhor coisa do filme, que a gente ainda não falou, a gente já falou tanta coisa boa, mas a melhor coisa do filme é a direção de ação, cara. A direção de ação é um exemplo a ser seguido por todos os cineastas aí. Sim. Porque veja só, o 3D que ele é usado de forma muito eficiente, então a fotografia ela abusa de planos compostos e abertos, ou seja, muita coisa acontecendo na tela, muita coisa em foco. E se você deixar tudo em foco, você corre o risco do seu plano ficar muito chapado e você não prestar atenção em nada. Só que aí o 3D auxilia na narrativa. Você tendo essa noção de distância, você entende o que é mais importante e ao mesmo tempo você consegue enxergar e entender a ação que está lá no fundo. E o filme usa muito isso em várias cenas. Pô, agora eu fiquei com vontade de assistir em 3D, que eu assisti em 2D só. Pois é, eu assisti em IMAX, valeu muito a experiência, foi excelente. Acho que o melhor filme que eu vi em IMAX durante os últimos, 3, 4 anos, não sei. Olha, foi muito bom. Eu acho que a cena principal, aquela cena da tempestade de areia, putz, no IMAX deve ser uma coisa sensacional. Não, é sensacional. E outra coisa que eu acho que é mais mérito ainda, além do uso do 3D, é que tem uma tendência nos filmes de ação que é você colocar uma câmera bastante tremida para você configurar uma urgência. E uma imersão de parece que você tá dentro da ação também, parece porque você que tá tremendo, né? Exato. Cara, a câmera são nossos olhos do espectador. Exato. Não, essa tendência tem que morrer, cara. Ela tem que morrer. E aí tá aí o George Miller para mostrar que para fazer um ótimo filme de ação, mano, vai se fuder o Michael Bay que fica fazendo essa merda, sabe? O Vingadores 2, gostei do Vingadores 2, adorei Vingadores 2, mas as cenas de ação, cara, elas são pão com presunto perto do Mad Max, cara. É verdade, cara. O Mad Max, cara, ele fez a cena de ação do jeito que ela tem que ser, cara. Você vê o que tá acontecendo você e, de novo, a montagem faz cada cara. cena que tá grudada na outra flui. É uma ação que, assim, ela não é uma ação devagar, é uma ação, ação movimentada, dinâmica, que você entende o que tá acontecendo e te empolga, né? E veja a inteligência do diretor nesse sentido. Inclusive do diretor de fotografia. Isso é um trabalho em conjunto, da montagem, não é só do diretor. Pô, as cores também, né? A gente tem que falar. Isso é outra coisa também. E veja só, a composição da cena e como que ela funciona. Imagina o Vingadores. Peguei pra Cristo, coitado, é um bom filme, mas só pra dar um exemplo. Vamos por uma determinada cena de Vingadores. Tá virando um decenal, tem? Vamos pegar então Homem de Aço, melhor exemplo ainda. Quando tá lá o Superman brigando com o Zod, por exemplo, né? Isso é uma tendência... Pode pegar qualquer filme. Pode pegar o Frango Atirador, pega o filme que você quiser de ação, provavelmente vai ser assim. Bourne. Quando, por exemplo, um cara dá o soco na cara do outro, você não vê o movimento inteiro. Ele vai cortar a cena em milissegundos, assim, ele vai já corta e já faz o barulho e você já vê o cara caindo e corta de novo. Então assim, vamos supor que a câmera ficasse estática, parada, vendo os dois brigarem. Ia ser muito sem graça. Porque você ia ver um cara, é outro, né?
No Mad Max, ele tem a coragem de deixar a câmera parada olhando a ação. Então imagina a criatividade que você precisa pra fazer uma cena de ação ficar efetiva dessa forma, cara. Mas é que tá, tem um truque também, está porque naturalmente você vê uma luta de UFC, você vê que um cara levar um soco, o cara continua. Sim. Aí tem a atuação também da Sandy, Claro, tem que falar, o exagero claro, ajuda, com né? certeza, Se o cara levar com um soco certeza. no cinema, ele vai voar, Ele vai né? voar, com Tem certeza. uma porrada com que... certeza. É verdade. Só que são formas criativas Exato, que você... é. Por exemplo, se você vê uma cena do Transformers, a pessoa viu a cena, aí você pega ela de surpresa, pausa o filme e fala, o que aconteceu? A pessoa, cara, vai isso é verdade. vai ter um problema pra explicar, cara. Ela vai falar, o Optimus Prime bateu no outro cara. Tá, como? Como ela bateu? Foi com um soco? Foi um chute? Foi um míssil? Cara, às vezes é difícil Às você vezes você sai explicar. cansado, às vezes você fica cansado de tentar entender, formar na sua cabeça aquela cena ali, Aham. uma cena, tipo, o espaço da cena, né? Tipo, Sim. a questão espacial, você não consegue saber o que aconteceu. E exato, cara. E o pior é que é isso que faz um filme de ação ficar cansativo, Exatamente. ficar chato. Você não entende o que está acontecendo, você não consegue focalizar onde estão os personagens naquele acontece o espaço. principal, você para de se importar. Para de se O importar, TED é isso, cara. Você para de se Você importar. tá se transforma pro final, você começou a briga. Tipo, mais uma briga. Que hora você E de termina essa novo, briga cara, aqui? esse filme você não respira. Sim. É ação, É, e aí é você verdade. respira com um personagem. É. E Sim. tem uma hora que, Fim quando do ele sai, ato, silêncio. ele sai da primeira ação, você respira, e aí o Max, ele tá lá, eles começam a conversar, ele dorme, que é tipo, Sim. você dá aquela É. respirada com ele, aí ele acorda, e depois Sim. já vai começar a porrada de novo. Ou é a hora que, É. que ele desmaia. Tem o final dessa cena da Tempestade de Areia, tipo, bum! Aí, Exato. É. aí ele saindo bem lentamente, assim, de um monte de areia, que também eu achei uma cena fotograficamente linda, né? Assim, poética, até, pô, Composição, né? ele começando, assim, pô, acordando de novo pra vida, aquele monte de terra, então ele continua com a cara na areia Com a e cara tal. na areia, literalmente. E aí você, puta, nossa, deixa eu respirar um minutinho, assim, né? Você E entende, é um tipo de ação difícil, que é o tipo de ação automotivo, assim, cara, Sim. a cena primeira, ela tá se movendo o tempo inteiro, Sim. você tem vários carros, uns parecidos com os outros, você tem que entender Cara, os qual é carros, a eles intenção são- do motorista, ele vai bater, ele quer bater, porque não adianta bater, você tem que entender que o cara já queria bater com o que o outro tá fazendo pra... Sim, né? Então, sim. e aí tem vários carros, e tem um cara que de onde Os veio esse carros cara têm aqui em cima? personalidade. E os porque carros os- são personagens Exato, em si, porque né? você reconhece quem o carro tá brigando com qual. Sim, é verdade. Cara, esse filme ele ensina até, tipo, Velozes e Furiosos, mas que a gente fala abraça a É. galhofa. Sim. Porque é um filme- cara, nesse filme é uma galhofa, você vê os Ele caras. Mano, abraça olha a o vilão. galhofa. O vilão é pior que É. Darth Vader. Eles usam lanças com explosivo. Lança com explosivo, igual, entendeu? igual, E né? é um filme que dá um pau em, sabe, em ação e identificar de novo a perseguição da ação acontecendo na estrada. Sim. Exato. E exato. mostra também, eu acho, muito a maturidade, cara, do George Miller, depois de anos e anos e anos de aprender a fazer esse tipo de ação, assim, que ele pode fazer uma coisa galhofada que se leva a sério e é a sério, entendeu? Sim, 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 porque exato. sim. não é à toa que o filme, ele não é assim, uma galhofona que se deu bem. Não, é um Não. filme... Não. Tipo, a direção de arte, a galhofa da direção de arte se traduz Sim. numa obra que merece respeito por Eu si acho só. que tá, esse É filme, tipo, é um ele- quadro do Picasso, se que não a tivesse- maluquice é o da hora do Eu acho que o filme. legal é assim, ele tem elementos um pouco da nossa realidade que faz às vezes a gente chamar ele de galhofa. Porque, cara, a gente não chama de galhofa, sei lá, um mundo em Krypton. Sim, Você não Sim, chama é. de galhofa a Terra-média. Sim. Você não chama. É verdade. Sim, Né, sim, você não sim. chama a de galhofa, sei lá. É que a gente ainda tá muito ancorado na realidade do Mad Max. Exato, É verdade, entendeu? é E verdade. a gente não. É difícil perceber. A suspensão da descrença, você acreditar É. naquele mundo sem trazer pra realidade. Sem falar, pô, um homem voando, que mentirada. Aham, sim. Nesse caso, cara, você compra, né? Você essa compra a galhofa. ideia, O universo, é. apesar de ter essas âncoras na Aham. nossa realidade, meu, motor V8, croma, Ele- esses elementos que a gente reconhece na nossa realidade, Aquacola, É, tal. sim. É como você falou, por fato de a gente estar ancorado na realidade, eu vendo de fora, você vendo de fora, você entende o que é galhofa ali e o que não é. O guitarrista lá, puta, galhofa foda. Só que no filme, quando você tá imerso no universo do filme, você compra aquilo e você Compra, entende não aquilo como pode, normal, né? Inclusive o design dos carros, os carros malucos lá. É tipo, carro cheio de espinho, tipo, Pô, porco espinho. O carro Animal. dele, né? O carro É. dele, que é um carro antigão, que Sim, meu, muita gente muscle gosta de car. carro, adora, é um ícone, né? É simbólico, É né? simbólico. E nesse filme a gente vai ver ser transformado e ele perdeu Uma o carro, parada cara. bizarra, É. perdeu o carro, sim. Inclusive ele toma isso como uma ofensa pessoal. Pessoal, cara. Né? O que Uma das ainda duas dá- coisas que ele toma como ofensa pessoal, quando É. pega um carro dele e quando Sim. pega uma jaqueta. Jaqueta, Sim, essa exato. jaqueta é minha. Cara, a jaqueta é uma parte da identidade do Mad Max. Que do ainda, Max. aí sim, é o diretor falando, esse cara ainda é o Mad É o Max, Max, viu, é, galera? é. Isso não podia ser Pezão qualquer ali. outro cara que sabe que é malandro o suficiente pra sobreviver. Sim, é exato, verdade. Mas exato.
Vou só falar agora e aproveitar esse gancho. Eu não gostei tanto do Tom Hardy como Max. Tom Durinho! Eu ainda acho... Rod, que é um fã do Tom Hardy como bem... Claro, não, cara, eu sou fã do Tom Hardy em tudo que ele faz. tudo Eu que ele virei faz. fã dele no Inception. No Inception, é verdade. Um dos caras Eu mais lembro disso, badass, você falou. tipo, né? Waynes. Ele Muito bom. né, seguro de si, fodão, eu achei ele no Inception. É. E nesse E caso, você acha cara, que ganhou mais respeito ainda quando a gente assistiu esse filme com você, o Bronson? o Bronson, que ó, tá no Netflix ainda, ó, corre lá, que a gente Corre, assistiu antes de tá no Netflix, hein? É verdade. R$16,90 você assiste à vontade. Quem sabe a gente ganha uma assinatura vitalícia. Ô, por que não? E talvez tenha sido um dos motivos de escolher o Bane, né, o Tom Hardy, porque assim, no Bronson, ele mostra que ele sabe fazer um maluco completo, né? E... Eita, essa é a diferença. Eu vejo o Max do Mel Gibson não como um maluco, é alguém que ele tá meio distante das coisas. é um cara traumatizado pela vida. Ele tá traumatizado. É meio que aquele olhar dele de introspecção. No Tom Hardy eu sinto que ele se importa. Aham. Eu sinto que ele absorve aquele mundo. É. No Mel Gibson eu sinto que ele fica ainda distante. Por mais que ele ajuda, por mais que ele faz as coisas, de novo, Ele tá tá fora passando, daquele ele problema. não, quer, Ele ele ainda não é o pertence, drifter. ele ainda é alguém diferente, ele ainda não é um louco como os outros. Ele Sim. ainda, nesse caso, ele ainda não é um louco como os outros, mas eu sinto um tipo de que ele se importa, sabe, de conexão que ele tem com esse universo, que no Entendi. Mel Gibson eu não sinto, Sim. Tá. que talvez eu, sabe, eu acho que perdeu um pouco de força. Eu ainda vou continuar gostando do Tom Hardy, ainda acho ele um ator fantástico. Uhum. Mas olhar ele como Max ainda acho que eu preciso de mais um filme, talvez. É. Será que é porque você já conhecia o Max do Mel Gibson? Com certeza, ou com se você certeza, fosse ver porque, ó, isolado, você não ia gostar também? Cara, se eu fosse acho a que- minha única versão, não teria problema nenhum, porque é a comparação. É a comparação É a com a comparação. adaptação, entendi. Se não existir, tirando os filmes do Mel Gibson, cara, eu... Não é uma eu não ia atuação falar ruim isso, por si não. só. Não é uma atuação ruim. É uma atuação Eu tô boa. comparando com entendi. que eu, a minha... porque A sua a referência minha é do Mel referência. Gibson. Todo do filme Mad que a Max. gente assiste, toda crítica que você vê, tem muito do referencial do crítico, Sim, né, de quem sim, tá é, falando. Então essa é a minha visão por conta da minha experiência com Sim. que eu tive já de assistir os Mad Max. Principalmente, eu gosto mais do 3, que dizem que é um dos piores, mas, cara, é o que eu mais lembro da minha infância. Lembro até da versão dublada, sabe? Sendo que a maioria das pessoas prefere o 2, Prefiro o 2, em termos de qualidade. E, cara, assistindo, faz uns 2 anos que eu assisti o 2 e o 3. E ainda prefiro o 3, sabe? Aham. Até, né, mais um detalhe aqui, quando eu assisti o 1, a primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Uhum. Porque eu falei, Veja cara, eu só. gosto da maluquice ainda. Por que tá normal ainda? Ele é um Tá bem policial. normal ainda. Tava mais normal, né? E aí assisti de novo pra fazer o videocast contra a visão, e principalmente com mais experiência de vida que eu não tinha quando eu era adolescente. Uhum. Sim, Eu é. gostei muito mais do filme. Entender um pouco melhor também a situação, né, meu? Que uma coisa é você fazer um filme com milhões de dólares, como era o caso do Mad Max 2, como é o caso desse. E outra coisa é você fazer um filme independente, com atores de primeira viagem, assim, tipo, você deu sorte que o Mel Gibson fez uma atuação decente ali, que não era nem boa também. É verdade, é verdade. Mas assim, eu entendo isso que você tá falando, porque eu senti um pouco disso também. Eu senti que, meu, esse é o mesmo Max, porque me parece que, assim, ele quis... E é uma escolha do ator também de não se manter tão preso Tão ao personagem. Preso ao- Sim. Como, É a sua como versão, assim, né? o Capitão Kirk de agora é um pouco diferente do Capitão Kirk de antes. Verdade. Ele mantém alguma coisa da essência, mas é um pouco diferente. Eu acho assim que o personagem do Drifter, que não liga pra nada e fica olhando pro horizonte, tá um pouco desgastado, na minha opinião. E talvez o Tom Hardy quis dar uma roupagem um pouco nova, uma roupa nova a isso. E assim... Até, tipo, por exemplo, não me agrada muito, cara, os personagens, sabe, o Ryan Gosling do Drive. Sim. Eu acho o cara que fala muito pouco, como o Mad Max fala nos primeiros filmes, isso meio que agora é um pouco ultrapassado. E talvez ele quis, do mesmo jeito que o cara que pula na vara, você tinha isso no primeiro filme de uma forma assim, e agora ele elevou e melhorou e tornou isso mais maduro. Talvez a personalidade do Max também tenha mudado um pouco, um cara que se importa um pouco mais, sei lá. Um pouco de histórias de backstage, né? Porque esse filme, cara, até então era pra ter acontecido em 99 com o Mel Gibson. Olha aí. só. Né? Você fala, pô, o que aconteceu com o Que Mel já Gibson era nesse velhão, meio né? tempo? É só porque ele tá velho? Eu fiquei torcendo muito quando tirasse a máscara do Immortan Joe ser o Mel Gibson. Eu vi aquele olho azul e falei, mano, ia ser animal. A sorte se que fosse antes de o Mel assistir o filme eu já tinha descoberto, cara. Que Ó. era o mesmo ator do Tom Cutter. Mas o filme era pra acontecer em 99, ainda já tava em conversas com o Mel Gibson. O Mel Gibson ele já tava mirando a carreira dele, direcionando pra direção. Tanto que ele gravou... Direcionando pra dirigir filmes, ó. Ele fez A Paixão de Cristo e depois Apocalipto. Sim. Mas nesse inteirinho, o George Miller vinha com a ideia, olha,
do Mad Max novo, tal, de um quarto filme, seria, né, com continuação direta. E o Mel Gibson, ele falava, olha, eu só faço filmes de novo se tiver um roteiro muito bom, e até então um roteiro desse novo Mad Max era bom. Uhum. Aí aconteceu o atentado às torres, né, as torres caíram de 2001. E Hollywood ficou mais receosa em filmes muito violentos. Você teve até o final, por exemplo, de alguns filmes, Homem-Aranha mudou, porque usava as Torres Gêmeas, MIB, o Homem de Preto 2, alterou. A sociedade estava sensibilizada para uma violência A sociedade, exacerbada. principalmente Hollywood. É. E era quem bancava. Então aí começou a mudar, o projeto começou a ficar mais difícil de acontecer. Então o Mel Gibson acabou fazendo filmes na direção, ele acabou se envolvendo em polêmica quentinhas. E aí o filme foi cada vez sendo empurrado mais pra frente. E ele também ficou cada vez mais velho, né? Hoje ele é um senhor, né, cara? Sim. É um pouco diferente. Aí o George Miller cogitou fazer com outro ator. E quem que imaginou? Quem? The Joker. O Heath Ledger, que é um australiano. Você que pensou que o Rod tinha feito isso, essa camisa aqui, falou, o Rod tá aqui à É porque toa. ele gosta do Batman? Né? Não só sei, nada isso. à toa, cara. Nada à toa. O George Miller, ele via no próprio australiano, assim como o Mel Gibson, o cara perfeito pra continuar o manto, né, de Mad assumir Max. o Max. Sim, Ia legal. ser animal, hein? Aí o puto morre em 2008, Aí fudeu a Porra. produção de novo. aí a produção embarrigou de novo. Aí quando ele consegue chamar lá o Tom Hardy, a Charlize Theron, vamos gravar, vamos filmar. Acontece a maior chuva da história da Austrália no Aí o deserto. deserto virou uma floresta. Que legal, né? Tipo, porra, aí foram gravar lá Namíbia. na Namíbia. E aí a gente conseguiu finalmente Olha ter aí. Que bom, Ufa, cara, que A gente bom. finalmente teve aí Mad Max. E sem Mel Estrada da Gibson e Fúria. precisou, demorou tanto, mas valeu a pena. Foda pra caralho. E esse filme é o tipo de filme que se você lê no roteiro, não é a mesma coisa, cara. Tipo, Não, pode ser, com você olha o roteiro e fala assim, meu, legal, pode ser foda ou pode ser uma bela de uma bosta foda Não, de um diretor que tá há 30 anos sem dirigir nada de ação. É. Será, né, Tanto cara? que eu acho que o Mad Max ele é um excelente exemplo da diferença entre história e narrativa. Uhum. Né? O que é importante no cinema? A história é importante? Sim, mas ela é muito menos importante do que a narrativa. Então se você pega um roteiro pode ser um excelente roteiro. Se você der na mão de um diretor merda, ele vai estragar. Uhum. A mesma coisa se você der um roteiro ok para um diretor excelente, ele vai fazer um puta filme. sim. É aquele negócio. Não é só a piada que é engraçada, é saber contar a piada. Qual é a diferença entre história e narrativa? História, é o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Né? São os 5 porquês do jornalismo lá. Agora, o que é a narrativa? A narrativa é como você conta essa história. Então, você pode contar a história do Mad Max, né? Se você fosse, de fato, contar, né? Em vez de pôr no cinema, você poderia contar um cara no deserto que ele vai lá e ajuda uma mulher Sim. a escapar do marido dela. Tipo, né? É. Ou você pode... No cinema, você pode fazer isso de forma excelente, como foi feito Mad Max, Fury Road. Ou você pode fazer de forma pífia. Inclusive, se você pegar grandes filmes do cinema, cara, muitos deles têm uma história, assim, a história em si, muito simples, né? Tipo, Poderoso ok. Chefão, eu não vou falar nenhum spoiler aqui, mas assim, um chefe de máfia que nananana, acontece tal coisa. Uhum. Tipo, os filmes todos do Tarantino, é meio que filme... por exemplo, o Cães de Aluguel, teve um sequestro numa joalheria, só que a diferença é que ninguém vê a joia até o final do filme. Sabe, umas coisas assim Sim. que... Cara, não precisa muito de muita explicação, mas o que o cara faz ali dentro do negócio... Por isso que, às vezes, filme de gênero, você até enriquece muito o filme, Exato. porque o cara não precisa se preocupar com a premissa, mas Você já meio que sabe. mas ele enriquece ali, e ele vai usando tudo que você já assistiu, que você considera... que o cinema já te ensinou, ele vai usando isso pra usar coisas como, por exemplo, reverter sua expectativa e coisas do Sim. tipo. Pra exemplificar um pouco melhor isso daí, a gente sempre fala, né? Comparando lá os Jogos Vorazes com Divergente, com Maze Runner, enfim, outros filmes que lançaram que seguem mais ou menos essa mesma fórmula. O que seria a história? A história é, numa sociedade futurística distópica, um jovem é colocado contra a sua vontade num processo de seleção ou num processo de sobrevivência e tem que provar o seu valor ganhando um torneio, ganhando Um desafio. Passar a ter uma aprovação. Claro, eu tô fazendo isso aqui em 10 segundos, mas você acha muitas similaridades. Sim. E são filmes completamente diferentes, Uhum. né? Porque a execução, a narrativa é o que importa. Exato. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários, Guitarrista medíocre! mostra pra gente se chegou até o fim desse vídeo, que você acompanhou tudo isso que a gente falou. Tudo isso, ênfase no editor. Tudo isso.
demais. A gente fica muito feliz quando vê a palavrinha que você coloca, que isso é a maior recompensa que nós, como videocasters, Sim. faz videocasts longos, que demoram pra sair. Quando a gente vê que você comenta lá, a gente fica muito feliz. Você chegou até aqui. Então você é um bom companheiro, assim como a E gente. ó, eu vou fazer até um desafio, cara. Manda. Ficou longo, o videocast ficou longo. longo. Pô, falamos de um monte de coisa, faltou coisa, mas eu desafio você a achar qualquer material que fale mais de Mad Max Fury Road na internet do Exato. que o Olha. nosso vídeo, cara. E eu tenho certeza que existem podcasts e talvez possam até ser mais longos, mas e a qualidade que a gente entregou aqui hoje? Cara, Eu não quero me gabar não, mas porra, de boa. Sério? Eu acho que esse entrou pro nosso hall de melhores episódios valeu o tempo que a gente gastou aqui. exatamente. É. E aí, eu quero dar um presente pra você, um acesso um pouco mais Ó. Elaborado. mais chegado aqui pra gente. Seria o acesso a uma Aquacola, um negócio Ó, mais aquilo que é garboso. só aquele que acessar. Só aquele que é merecedor que vai acessar Merecedor. Só aquele que vai pra Valhalla. Valhalla. Você entrar aqui, você vai pra Valhalla. Exato, você tem que acessar Osbonscompanheiros.com. /VIP. Olha Ou seja, só. quem é VIP da OBC entra no Valhalla. Entra no Que Valhalla. você Eu vem levo aqui. pessoalmente pros portões de Ó. Valhalla. Olha O que Bruno legal. vai te carregar de mão dada pra conteúdo que você não vê no YouTube. Coisa que você só vê se você for inscrito Olha só. no Valhalla, digo, no VIP. Tipo o quê? Tipo as palhaçadas desse episódio aqui que a gente Exato, gravou. Que material não que foram poucas. sobra, exato. Erros de gravação, vários episódios que a gente faz e fica material que às vezes conteúdo que ia entrar, não ficou meio desconexo. Vai estar lá nesse Coloca lá. outro conteúdo, nesse outro material. Exatamente. E também nós temos aqui, esse filme é uma distopia, né? Ele é um filme distópico, um Veja filme só. do Sim. futuro que deu errado e tal. E você que entrar no VIP, não sei quando eu vou fazer isso, mas você vai ter acesso à minha palestra sobre distopias no cinema que olha eu fiz só. lá Aí, no hein? Congresso Nacional de Cinema. Aí, E vantagem, talvez, pra quem goste de ficção científica, talvez tenha mais uma surpresa lá. Olha aí. Quem sabe? Quem sabe? A É. palestra do Bruno de ficção cinema, Quem blá, 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 sabe? blá. Exatamente. E Mas- aí, mas antes de qualquer coisa, eu só queria dizer o seguinte, que pra você que chegou até aqui, eu queria dar outro presente, que é o seguinte, você pode me contatar direto no WhatsApp. Olha. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou besta, eu gosto de receber. Agora, se você me ligar, eu não vou atender, porque eu não atendo quem eu não conheço, né? Porque Mas- pode ser o quê? Pode ser o banco cobrando? Não sei. Sim, verdade. Não vou atender. Então, você anote aí 11 961, vou falar baixo. 961 859 863. Olha só, e tem gente que já tá entrando em contato e estão gostando, né? Sim, a gente tá Nós conversando. estamos gostando A também. gente, quando tá aqui, a gente grava, né? Quando a gente tá Isso, junto a gente aqui. conversa, né? Manda uma Nos mensagem outros e fala, episódios a gente avisou. E aí, Johnny? Como é que tá? Da hora, estamos gravando tal coisa. Pô, é legal, cara. Exatamente. É Aí legal. a gente sabe que você, primeiro, chegou até o final, Sim, que não é pra qualquer um chegar até o final dos episódios. sim. E segundo, que você gosta da gente o suficiente pra querer falar comigo. E outra coisa, né? Não vai esquecer do VIP. Sim. Sim, cara. Que é só no VIP que você vai ter acesso a todo esse tipo de conteúdo. Só que tem um probleminha nisso daí. É WhatsApp, é conteúdo não sei o que lá, é episódio extra, é não sei o que. Beleza. Certo. Mas, cara, eu gastei todo o meu dinheiro em maquiagem da Sephora. E agora, como é que eu assino o VIP? É de graça? Porra! Até pra você que se maquia com graxa. Lembrem-se! Ao assistir bons filmes... Que seja com kamikazeiros. É um kamikaze caseiro, será? Cromo! Medíocre. Pô, meu tio era mecânico e se maquiava com graça. Isso é Pelo que eu me lembro. Ou Acontece. talvez ele era um guerreiro e era Então, maquiagem sério. de guerra. Por que tão sério? Valhalla.